Aí agora tá a iluminação boa, cenáriozinho tá bom, Pantera Negra monstro. Na hora, filho, ó a Pantera. É o Pantera, o apelido dele é Polenta. E é o Polenta, né? Polenta, quem que deu você? Felipe, que edita o vídeo lá de Curitiba, né, Paraná. É do final do Paraná, no meio do mato, tá ligado? Aí tem um parceiro dele que ele grava vídeo. Ele também grava vídeo. Aí tem um parceiro dele, viado, que é um molequinho assim desse tamanho, assim, chamado Polenta. Tem um sotaque do caralho. Aí os vídeos dele ficam mais engraçados. Aí tem um vídeo que ele tá na... Eu não sei o nome daquele barato, que fica deitado e tá levantando peso. Aí o Polenta vai e bota o saco na cara dele. Nossa. Nossa, esse moleque é zica, cara, esse moleque é zica. Aí agora eu tô uma homenagem aqui. Polenta. Ô, viado, eu vou falar pra você. O podcast tá patrocinando. Não é? João Gabriel estoura e o bagulho vem. Nós arrumamos até patrocínio de camisa de time hoje. Tá ligado? de time? O cara vai mandar a camisa da Alemanha preta que eu falei pra você. É moleque. sério, parceiro? É sério. Porque os caras já sabem que você vai bater, viu? Eu falei, ó, o homem, é o homem. Tomara, né? Ah, Tomara que eu possa ajudar aí, mano. Fala, rapaziada do Jovem Cast, hoje eu tô aqui com ele, o homem. Esse, ó, Vitor, ó. Não, vem cá, nós precisa organizar essa agenda aqui. Porque não pode ficar trazendo os caras assim, ó, do seguido. Veio o Paulo Bruno antes, agora veio o Gabriel. Agora quem é o próximo? Caio Castro? Você tem o contato do Caio Castro pra mim? Porque o nível dos caras tá assim, viado. Hoje eu vou falar com ele, o cara que te incentiva a ganhar dinheiro, o cara que te incentiva a botar o shape, porque se ficar do lado desses caras só na lábia, não dá, viado. Não dá. Então. Tá ligado. Tá ligado. Satisfação total minha tá aqui hoje. Gostei muito do convite, Mano, porra, o podcast é seu. É uma honra pra mim. E ó, antes de eu falar mais desse cara aqui, desse brabo, tem que falar do nosso patrocinador, porque o homem chegou aí e tem patrocínio. Esquece. Falei que o pai tá estourado? Tá estourado, filho, esquece. Ó, pra vocês que gostam de um futebolzinho, porque nós gostamos de futebolzinho, né não? Nós temos aqui as camisas de time. Sérgio Ramos saiu do Real Madrid, agora foi pro Paris Saint-Germain. Você não pode com a camisa desatualizada, tem que lançar do PSG. Então vai lá, ó, Soccer Store Oficial, o Instagram dos caras vai aparecer aí na tela no cantinho aqui. O primeiro link da descrição também. Mano, os caras fechou com a gente, vai mandar a camisa da Alemanha preta pra nós, né? Tá ligado? Vai mandar. Galera, dá É atenção. o bravo. Aí, ó, o homem aqui do lado. Se você quiser mandar uma pro modelo também aqui, ó, moleque, estourado, estourado. Pode mandar, tá ligado? E pra vocês que, mano, quer só pique melhorar sua renda, sua qualidade de vida, quer aprender a investir, outro patrocinador que tá fechado com a gente é a empresa Escolhi Ser Rico. O Pedro, que é o dono da empresa, Pedro Ponto, Escolhi Ser Rico no Instagram. Cara, ele elaborou um curso, um treinamento totalmente de educação financeira para você sair desde a sua dívida até você começar a produzir mais dinheiro, poupar e depois investir melhor para você, porra, ter uma qualidade de vida no futuro, viver de renda passiva. Não, para não ficar bonecão. Precisando desse curso aí também. Então, tá ligado? Conhecimento. Então os patrocinadores tá forte, fechado com nós. Aí você vai lá no Instagram do Jovem Cast, ó, vai no Instagram dos caras e já fala assim, ó, Soccer Store tem cupom Jovem Cast, 10% de desconto, tá? Porque nós tá assim. Se não for 10%, é já 5, é 10? Não, vai ser 10 agora, é 10, é Eu 10. continuo na minha loja lá também, lá. Aí, ó, Ultimate Johnny cupom Jovem Cast. 10% aí, Esquece, depois não se preocupa com isso, cara. Não se preocupa. E hoje eu tô aqui com ele, o brabo, mano, o cara que só de compartilhar um story meu já bombou o Instagram pra aquele seguidor. Mano, satisfação tá aqui, mano. Satisfação é toda minha, Gus. Mano, na moral. Obrigado pelo convite, mano. Ó, eu quero que você se sinta à vontade hoje. Eu quero saber de você porque você é um cara novo. É, não, tem um Tem um pulento, uma aguinha, uma Coca-Cola. É, tô pulenta, moleque. Obrigado, O nosso pai. novo personagem aqui, ó. Esquece. Mano, quero saber de você, sua trajetória de vida. Mano, o que levou você a empreender? O que levou você a escolher direito? Eu vi que o moleque manja. E você falando o bagulho da Deolane no story lá, eu falei, ó, o moleque 4 aninhos estudando aí, né, mano? Quer Tá no começar quarto por ano? onde? No empreendedorismo ou não, direito? mano, você que escolhe, velho. Quem é Começar- João Gabriel? Quem que era pequeno? Já era assim, Mano, já? vou começar de quando eu era pequeno, então. Eu comecei a dar uma estourada na escola, mano, lá no Valdemar. Você já conhece o Bebedouro? Tô ligado. Mano, Aí, ó, o bagulho é eu, base. eu nunca fui, tipo, caralho, mó sociável, velho. Não, comecei do baixo. Eu falei, caralho, como que aqueles caras têm sucesso, né? Tipo, Olha lá, na vida social, né? bagulho que é Os moleques sempre pegavam as meninas e ficavam tipo, caralho, quando eu era novão, caralho, o que esse cara tem que eu não tenho? Aí, mano, foi quando deu um estalinho. Eu falei, mano, os caras não. Quem que vai de uniforme pra escola no começo, né, mano? moleque. A importância de você se vestir bem, eu comecei a ganhar nessa época, mano. Outfit Johnny, já faz um merchan. Kit Johnny, tá ligado? Aí, ó. Você vai buscar uns kits, então. Aí, ó, esquece. Tá ligado? Mano, porque se você for parar pra pensar, eu divido, vamos supor assim, acho que as pessoas dão importância em 3 pilares da vida, né? Uhum. Tem o social, o profissional e o amoroso.
Sim. O que você veste impacta nesses 3 ramos muito na sua vida. No Caralho, profissional. é verdade. Você não tem como ser pra uma entrevista se você não estiver muito bem vestido, assim, pra passar uma boa impressão. Verdade. Social, seu ciclo de amizade, você tem que estar vestido bem pra você fazer amizade até mais fácil, fica mais sociável, tá ligado? O pessoal, tipo, te Pode ser. aceita mais. E amoroso, as minas, tipo, mano, gostam de quem vai bem vestido, assim, tem que ter lábia, tem que. Mas, mano, pra você chegar ao ponto dela te dar a liberdade de você trocar uma ideia, você tem que dar uma boa impressão. Tem que ter uma, né? Porra, com certeza. Então. Não, mas vai. Começa com o podcast já 10 minutos já. Vai falar que você teve dificuldade na vida alguma vez pra Nossa, essa eu parte. era mongão na escola. Ah. Eu era mongão, filho. Eu era mongão. Pode falar. Nós trabalhamos com a verdade. Quinta, sexta série, você é louco também. Ixi, cano atrás de cano. Gostei de uma mina ali. Aquela velha história, tá ligado? Do cara que tomou um piso, gostava da mina, gostava dele. Depois eu já mudei, tá ligado? Deu uma guinada. Comecei a me vestir melhor. Mas tá suave, os caras sofreram até a quinta, sexta série, né, não, Vitor? Nós é aqui terceiro ano. Ah, para esse desenrolado pra caralho. Não, sabe é o homem que reconhece seus limites. Nós sabemos nossos limites, né? Tem uns caras que, porra, não dá pra competir, mas tá bom. Mas dá pra você igual na lábia. Assim, agora eu vou com o outfit de Johnny, eu vou ficar mais pá, né? Porque, ó, você Se buscar uns kits lá, tá ligado? Tá ligado? Mas aí, mano, esses 3 pilares aí que você, tipo, mano, já teve essa ideia novão que você reparou nesses bagulho? Mano, eu fui analisar isso agora, mas eu aprendi, tipo, tudo na prática. Eu fui começar a pensar na teoria agora. Eu falei, caralho, por que eu comecei a... Tipo, mano, que eu, querendo ou não, nessa época eu peguei umas minas comecei a pegar umas minas na escola. E uma das mais gatas, tá ligado? E eu ficava, caralho, maior óbvio. satisfação, né? Você fica, caralho, e no outro dia na escola já mudou a reputação, tá ligado? E quando eu comecei a me vestir melhor, eu comecei a pensar nisso. E também, mano, muito importante, uma entrevista de emprego que eu arrumei, foi porque, tipo, mano, eu fui vestido que nem... Eu não sou advogado, mas eu fui vestido igual um advogado, pra passar uma imagem, tipo... De... Não, o homem quando mete os ternos no story dele lá, fudeu, viado. O bagulho é complicado. Você dá credibilidade, Dá né, mano? credibilidade, Você pode até sim. saber, se a pessoa não vê ou não achar que você sabe, ela nem vai chegar a conversar com você ou nem vai te dar atenção. Pô, verdade, velho. E esse bagulho aí você começou, tipo, mano, ó, você, desde pequeno, você já. Eu sei que você gosta de roupa, porque, tipo, mano, você sempre lançava uns kits da Oakley lá, e eu via um grupo da Oakley no Facebook lá que, mano, você era estourado, velho. Tipo, você postava. Isso é, tipo, desde novão que você já gostava assim? Mano, eu sempre gostei de me vestir bem, mano. E, tipo, foi, como eu disse, já foi, tipo, umas coisas que eu senti que deu uma guinada na minha vida. E depois disso eu comecei a me dedicar mais a sair, mais rolê. Hoje em dia tô um pouco mais diferente. Mas por que eu comecei na minha loja, tá ligado? Porque, mano, eu fiquei um ano desempregado. Saí do meu estágio lá, passei por uma fase difícil, mano. Aí fiquei um ano desempregado. Eu falei, mano, preciso começar a ganhar dinheiro. Como que eu posso começar a ganhar dinheiro? Caralho. Falei, mano, eu preciso entregar alguma coisa pras pessoas que têm valor, mano. O que eu acho que tem valor? Roupa, porque eu sei a importância que isso tem. Aí foi onde eu abri lá a Outfit Johnny, onde eu comecei a trazer roupa de qualidade pra poder vender, mano. Tá ligado? E aí foi quando começou a loja de roupa. Tipo, Sim. o Dino Direito, eu entrei por causa de dinheiro e porque, tipo, mano, eu sempre fui um cara muito justo. Sempre gostei das coisas bem certas, tá ligado? Caralho, Meu da padrinho hora. chegou e me falou, ó, você pode fazer isso e mesclar com isso, que vai te trazer dinheiro e, tipo, mano, você vai, tipo, buscar a justiça que, tipo, você é um cara justo. Aí foi isso, juntou as duas coisas, eu comecei na faculdade. Caralho, Com o passar do tempo, você vê que o bagulho não é tão, tipo, você não tem uma visão tão, mano, como que eu posso falar, leiga. Você vê que o bagulho é mais complexo. Sim, Então você tem que se dedicar e ralar. Porque eu não estudei na escola, mano, ralei na faculdade. Cara, isso hoje Desde você tá o com o primeiro quê? semestre. Você tá com 23 hoje? 22. 22? Vou fazer 23 Caralho, em então. outubro. Ah, o moleque já é vivência, filho. Você tá nem ligado. Mas, ó, tipo assim, você falou da parte do empreendedorismo. Isso aí também é um negócio que eu quero saber. Como é que anda as coisas, como é que tá indo. E, mano, o direito. Tipo, você entrou na facu com quantos anos? Com 18? Mano, 17 pra 18, se eu não me engano. Porque eu entrei no meio da faculdade. Então foi com 17 pra 18. Você entrou no segundo semestre na facu? 18, 19, 21, 22. Mano, eu entrei com 17 pra 18. Caralho, novão, então. Não. Então, tipo, você já despertou essa ideia do direito aí, tipo, mano, de lá, moleque já, você falou, caralho. Mano, a faculdade, ela me amadureceu muito, mano. Muito. Tipo, eu comecei, tipo, no primeiro semestre, eu ainda tava, tipo, naquela cabecinha de criança, de adolescente e tal. No segundo eu já comecei a pegar mais, falar, mano, preciso levar isso mais a sério, isso vai, tipo, me dar um futuro. Aí eu comecei a estudar mais, tá ligado? Eu mesclava bem, eu sabia, sábado e domingo eu posso zoar, posso curtir, eu saio. Sexta, tô na faculdade, vou ficar na faculdade. Não ia pra barzinho não, mano. Ficava até a hora da aula acabar. Porra, mano, isso é da hora, velho. E tipo assim, um bagulho que eu vi de você, já vi nos seus stories, te acompanho, porque seu pai é estourado também, né? Eu acompanho tudo. Eu vi que, mano, uma vez você tava num rolê, velho. Você tava, tipo, num sítio, eu acho.
Aí, tipo, mano, você sacou o note no sítio e, tipo, sei lá, tinha prova na segunda. Aí você meio que começou a estudar no rolê. Eu falei, caralho, o moleque é focado mesmo. Mano, eu acho que isso foi numa praia, se eu não me engano. Foi tipo, não me você engano, tava foi num numa- rolê. Mano, é porque eu já tinha marcado, tá ligado? Eu tinha a prova na semana e eu precisava dar uma revisada pra eu, tipo, ir bem, tá ligado? Pra eu fazer a prova tranquilo. E eu tava lá bebendo, eu falei, mano, eu já tava tomando um copinho de uísque. Falei, vou abrir aqui, vou dar uma revisada na matéria pra, tipo, mano, Caralho, que segunda-feira eu já ir no ramelar. Aí eu peguei, abri lá, tipo, reli a matéria resumida que eu já tinha e, tipo, mano, estudei tranquilo. O pessoal fumando, brincando lá, estudando. Depois que eu fechei o note, eu fui pra zoeira. Eu sei, tipo, mano, equilibrar as coisas. Quando quer pra brincar, quando quer pra brincar, quando é pra zoar. E quando é pra você ser sério, tá ligado? Estudar. E é muito bom você ter esse diferencial. Porque, mano, você diferenciando os dois, você consegue equilibrar a sua vida, mano. Porque se você for muito da zoeira, você começa a ter um insucesso, assim, nessa parte profissional. Do Tá caralho. que é um dos 3 pilares aí da felicidade até, mano. Porque eu acho que a pessoa, pra ela ser feliz, ela tem que estar bem sucedida na vida amorosa, na vida profissional e na vida social. Sim. Se uns desses começar a falhar, você começa a ter, tipo, um aspecto mais de tristeza, mano. Tu fica mais... eu acho isso muito mó da hora, porque, tipo assim, eu tomo como base pra mim, tá ligado? E eu vi hoje que, tipo, a gente tava trocando ideia antes de você colar aqui, você também falou de lei da atração e tudo mais. E, mano, é muito foda isso, porque, tipo assim, essa questão da autoestima, da confiança... Cara, se a pessoa tem um pilar, vamos supor, profissional, que tá andando bem, tá, tipo, feliz com o corpo, com o que veste e tudo mais, com o estilo dela, e tem um relacionamento amoroso, velho, o caminho da prosperidade é meio que ali, tá ligado? E, mano, eu também sempre pensei muito por esse lado, porque qualquer bagulho que você desestabiliza, tipo, mano, você treta com a namorada, velho, tipo, mano, por mais que você tenha que focar no seu lado profissional, mano, é um bagulho que te abala, tá ligado? Abalada ali no outro aspecto da Isso, sua vida. mano, isso te dá uma balada mesmo. E, tipo, isso tanto também, você é demitido no trampo, que nem você falou lá. Pô, eu lembro nessa época que você tava lá treinando na academia com nós. Até legal contar essa parte da academia aqui, mano, mas depois eu falo. Quem Mas fez a ponte da nossa amizade foi a Alessandra. foi a Alessandra, né, mano? E foi um bagulho da academia ainda. Mas então, eu lembro que você tava falando lá na academia que, tipo, você falou, vamos treinar, nós tínhamos um grupo lá de treino, aí você falou, mano, saí da academia porque eu fui, tipo, perdi o trampo e tal, e aí eu tô sem grana e pá. E nessa época eu vi que você começou a treinar em casa, que você marchava nos treinos, mano. Aí, tipo, foi já onde você já lançou a Johnny Outfit e já falou, mano, vamos. Como é que foi esse bagulho? Tipo, teve momentos assim que você falou, mano, porra, essa bad bateu, fudeu. Mano, teve um momento aí da minha vida que eu fiquei mal abaladão. Porque, tipo, vamos supor, vou contar o que aconteceu. Sim. Eu tava num trampinho suave, minha mãe, ela conquistou um carro e, tipo, deixava comigo porque ela não anda, tá ligado? Então eu andava. Aí, mano, esse carro foi roubado. No mesmo dia que o carro Caralho. foi roubado, eu perdi o trampo. Os caras Tá, mandaram porra. embora. Então eu perdi meu trampo, perdi, tipo, o carro. E, tipo, mano, como foi assaltado, eu comecei a me culpar, mano. Porque, tipo, mano, será que eu não devia estar ali? Era tal. Eu tava na porta da casa da minha mina, brigando. Porque, tipo, querendo ir pro sítio, pai. E foi, tipo, quando eu comecei a... Mano, eu tenho uma frase na minha vida que eu levo pra sempre, tá ligado? É tipo assim, ó. Deixa eu ver se eu não vou travar, né? Toda adversidade traz consigo a vantagem de um benefício equivalente. O que isso significa? Quando você toma uma paulada, vai de você pegar uma sementinha dali e, tipo, transformar pra você crescer com aquilo. Tipo, mano, depois daquilo eu comecei a falar, mano, vou mudar um pouco o meu foco, tá ligado? Vou começar a focar mais na minha vida profissional, que eu sempre dediquei muito à social. Eu comecei, tipo, a construir mais esse pilar profissional. Foi a faculdade, aí veio, tipo, a loja de roupa. Aí, mano, eu fiquei esse um ano, tipo, recluso, mano, meio triste com tudo que tava acontecendo. Começando a entender tudo, tá ligado? Aí eu parei com a academia também, que aí entrou a quarentena, mas em casa, mano. Aí Pô, estudava. mas caralho, deu mó loop em sua vida, né, mano? Foi, mano, e, tipo, foi um momento de resguardo, tá ligado? Eu fiquei muito em casa, tipo, mano, resguardado lá, tipo, mano, só raciocinando, refletindo, mas sem parar de treinar e estudar. Porque, tipo, mano, se eu parar com isso agora, eu vou me trepar mais pra frente. É a questão da Sempre tive essa disciplina, consciência, né, mano? mas foi um momento bem turbulento da minha vida, mano. Caralho, e tipo assim, é bom que nem. Você viu, né? Essa frase que o moleque já falou já dá um corte já, né, mano? O maluco tem um mindset avançado. Mas, mano, é legal que, tipo, são poucas pessoas, velho, que conseguem pegar um momento assim de adversidade e, tipo, mano, transformar isso em motivação, tá ligado? Isso é até um dos motivos que eu fiz o podcast aqui, tá ligado? Porque, tipo assim. Aqui na Quebrada você conhece, mano, a gente sabe. Tem muitos parceiros nossos que, pô, o cara às vezes sonha em ter uma coisa, sonha em, tipo, trampar em algum bagulho. Só que, tipo assim, o cara, mano, lógico, tem as responsabilidades dele e tal, precisa de um trampo e tal. O cara acaba nem se arriscando fazer aquilo, tá ligado? E aí, tipo assim, o cara pega, tipo, entra no trampo dele, aí passa um ano, passa 2, passa 3. E ele, mano. E tipo, o cara acaba não tentando o sonho dele, tá ligado? E aí foi um gatilho que eu falei, pô, vou fazer os podcasts pra trazer os moleques aqui que, mano, já tá tacando marcha naquilo que gosta. E o próximo também, né? Exatamente, mano. E os moleques da Quebrada. Porque eu falo assim, mano, aqui na Quebrada tem muito maluco foda. Que nem, porra, você, 22 anos aqui, 23. Mano, o moleque já tá fodendo direito, já tá com a empresa dele voando, já tá tipo, mano,
maior pensamento pra frente e isso motiva. Às vezes é tipo essa motivação que um cara pode ver ali e falar assim, mano, pô, eu tô nessa fase ruim, mas, mano, vou me inspirar no moleque. Mano, o problema é que as pessoas, tipo, mano, eu também já devo ter passado por esse defeito, mas, mano, as pessoas não levam o que acontece com elas tipo, como um motivo pra crescer. Elas se revoltam, geralmente. Por isso que tem, tipo, vários menores moleque revoltadão aí que, tipo, vai fazer ficar errado. Foda. Porque eles não têm esse discernimento de parar e pensar, tipo, mano, cara, aconteceu isso, vou com calma, o que eu posso fazer pra, tipo, o meu crescer? Porque eles não têm a sabedoria, tipo, o discernimento pra isso. E às vezes eu também já não tive, mas, mano, é essencial você parar e sentar, tipo, mano, o que eu posso fazer pra pegar disso que eu me ferrei, tipo, colocar pra frente? Os caras que é investidor faz isso, né? Pega um supor catástrofe, esses bagulho que gera prejuízo e vê onde crise eles, e tal. e vê onde eles podem ganhar dinheiro. Então é um pouco disso que você pode trazer pra sua vida também, tá ligado? Cara, aí ó, tá vendo que o cara tem conteúdo, né? O Jovem Cash é estourado por causa disso, ó, meu bravo nessa porra. Mas aí, mano, quando você começou a empreender na Johnny Outfit, mano, foi um bagulho novo ou você já, tipo, já teve um contato com empreendedorismo antes? Como é que foi? Totalmente novo, mano. Porque, olha, eu vou falar um bagulho aqui, que, tipo assim, isso aqui eu vou clamar pelos homens de Guarulhos, tá ligado? Porra, o cara consegue ser o dono, o vendedor e o modelo da marca. Você consegue fazer essa porra? Não dá, viado. Nós tá querendo pôr a cara no podcast, mas A gente tá começando, tem muito o que fazer. A gente tem que Não, se mas tu virar manja com o pra que eu tenho um celular com uma câmera boa e, tipo, aproveito isso, tá ligado? Eu já treino, já dá pra, tipo, mano, parecer bonito nas fotos. As roupas que eu vendo, elas vendem por cima, eu não preciso fazer muito esforço, tá ligado? Porque, tipo, mano, a roupa é boa, tá ligado? Eu gravo ali, tipo, mano, as pessoas veem que a qualidade e tal, e, tipo, mano... Porra, tu manja de vídeo pra caralho também, mano. Vídeo, story, lembra que você até me ajudou a fazer aqueles bagulhos de story que vai pôr nas fotos? É da hora, tipo, mano, você atrai as pessoas com algo visualmente agradável, te propõe credibilidade também. Então isso nas roupas, mano, isso ajuda muito eu saber, tipo, fazer os vídeos assim, às vezes fazer uns reels, eu tenho que melhorar nisso também, porque eu faço pouco, mas se eu começar isso, dá mais engajamento, vai me gerar mais vendas, mano. Caralho, eu vejo que você é muito, tipo, bem focado nessa parte, assim, tipo, mano, do visual, tá ligado? De você mostrar, tipo, ter aquela boa impressão pras pessoas. E isso aí, tipo assim, mano, eu vejo nas suas fotos que você sempre capricha nos bagulhos. Mano, o moleque lança cada fotinho no Instagram que eu falo, caralho, o cara sabe valorizar o rolê. Você lança umas vistas da praia e pá. E isso quando você começou a marca, mano, eu vi que foi um diferencial que o seu Instagram cresceu rápido pra porra, né, mano? Foi, mano. Puxou bastante seguidor da minha página e, mano, eu não tenho muito o que reclamar das minhas amizades, porque as minhas amizades sempre tava lá compartilhando e, tipo, já ajudando a gerar engajamento. Os moleques sempre foram muito fechados, minhas amizades também, minhas amigas também, todo mundo compartilhando e me ajudou muito, mano. Isso deu um upzinho assim. E, mano, eu não sei se foi porque as camisas é boa, se é porque eu sei fazer vídeo, mas o bagulho vende muito bem, mano, muito bem. Tá o dinheiro que eu invisto ali, eu posto, o bagulho tá vendendo e às vezes a pessoa quer e, tipo, já vendeu e, tipo, mano, não tem igual, então... Eu fui falar da Lacoste pro cara falou, pai, Lacoste já não tem mais. Esse é um problema que eu tenho que arrumar uma solução ainda. Mas eu tento variar, porque já pensou na quebrada aqui, vai. Você vende roupa, todo mundo compra a mesma camiseta. Aí você vai cumprimentar fulano ali, todo mundo com a peito igual. Fala, então, tá vendendo mas isso é da hora, porque, tipo assim, você tá se preocupando com a visão dos seus clientes, tá ligado? Só assim, caralho, mano, se os caras tá comprando, então eu tenho que inovar pros caras também, entregar um bagulho melhor. Não quero que ninguém colhe lá na Vila Tijuca, tá todo mundo igual. Vila Tijuca é só um moleque chique, filho. Esquece, então, ó. Diferenciado. Vai na Johnny Outfit logo pra você garantir seus kits, pai, que o bagulho o cara falou que, ó, tá vendendo. Atenção, legal, e ver o melhor pra você sempre. Aí, ó, tá vendo? Mano, eu queria contar pra você como que eu conheci você lá na academia. A gente tem uma amiga em comum, né, que é a Alessandra. É minha melhor amiga. A Alessandra é brava. Ela é não, fina, mano. salve pra ela, eu falei pra ela que você ia colar aqui, aí ela falou, mano, mentira. Eu falei, ó, tá ligado. E tipo, no dia que eu comecei a trocar ideia com você, foi essa vida. Você tava lá na academia, acho que você já treinou na Marra um tempo já, não treinou? Eu acho que já mandei um treino lá já, mano. É, que você é com um parceiro lá, né? É, um parceiro meu, que é da vida lá. Então, eu via você assim pela quebrada e tal, aí eu falava assim, mano, caralho, o moleque vem treinar. Aí eu olhava assim e tipo, você era mal focadão. Você chegava na academia pra fazer seu treino lá e todo dia no mesmo horário. Eu falei, caralho, aí, da hora. Aí eu mandei mensagem pra ela e falei, mas Alessandra, mano, o que esse seu parceiro quer, mano? Pô, o cara já tá querendo meter o shape ainda. Ela mandou o print pra mim. Eu falei, mano, como é que é ser desleal, tá ligado? Como é que é? Mano, eu vivo com isso. Mano, você tem mó talento pra isso, saber, pra fazer amizade. A gente fez amizade mó fácil. Ah, então, eu falei assim. Acho que isso é um dom seu, mano. Se você souber explorar, você é louco. Você é louco, é uma honra. Eu poder trazer os caras aqui no podcast e falar assim, mano, trocar essa ideia aqui, velho, pra mim é a maior satisfação que tem, tá ligado? Porque, mano, você. É que nem eu falei pra ela, mano, na moral. Moleque é embaçado, velho. Ela pegou e falou assim pra mim,
Mano, na moral, troca ideia com ele, velho. Vai falar que esse moleque, porra, mano, ele é da hora, você vai rachar o bico. Aí, tipo, no outro dia a gente começou a trocar ideia lá no bebedor lá. Aí, mano, tipo, já foi, era. né? Já marcamos o treino, já fizemos rolê. Aí, tipo, depois você falou dos bagulho do você começou a seguir no Insta lá, comecei a ver você empreendendo, estudando. Eu falei, caralho, o moleque é desenrolado mesmo. E aí foi, mano. Quando eu, tipo, mano, eu comecei a falar, cara, eu gostei mais de você quando eu vi que você tava fazendo os projetos. Ia de cara, mano, ia de frente. Faz mano. mesmo, faz, acontece, tem atitude, isso, mano. Eu fiquei, tipo, mano, caralho, sou fã desse moleque. Aí, você é louco, Porque, cara. mano, isso falta em muita gente, tá ligado, né? As pessoas, hoje em dia, elas têm muito medo de dar a cara, de colocar a cara na câmera, de fazer acontecer lá com a profissão dela. Sim, isso Porque aí o mundo foda. tá girando. Quanto mais você demora pra mudar esse pensamento, colocar mais a cara, mostrando mais o seu profissional, menos tempo você vai precisar pra isso, né? Tipo, pra você crescer no Instagram. Porque, mano, a maioria de hoje é tudo virtual. As pessoas, quando vão Exatamente. pesquisar alguma coisa, vai lá no Google, joga, advogado, Então você tem que estar ali, porque seu cliente tá ali. Hoje, por direito, assim, que nem você ainda tá na faculdade, ainda você não pode, tipo, vai, ter um Instagram e tal, dos bagulho. Ou você já tem? Mano, eu tenho um Instagram antigo, mas é meio complicado que o código de ética, você tem que ficar bem ali, porque ele veda muita coisa, mano. Você não pode, tem muita coisa que você não pode fazer em marketing, porque o código de ética não permite, eles te dão uma pena, lá, uma sanção. Então você tem que estudar o código de ética antes de começar a ver qualquer coisa. Essas informações sobre conteúdo você pode postar, tá ligado? Você pode falar sobre conteúdo, porque você não vai estar querendo se vender, entendeu? Tipo, vender seu trabalho. Você tá ali apontando, se alguém precisar, já sabe o que você é. Sim. Então, as pessoas têm que saber que você tá na área, o que você tá ali, se você faz direito. Porque se precisar de alguma coisa, você vai estar ali. Você não pode ficar vendendo. Como que eu posso falar vender? Tipo, Tá precisando de tal bagulho, aí contrata advogado. tipo, mano, sabe a Google Ads? Google Ads? Sei. Mano, tem um bagulho do Google Ads que quando você faz, tipo, vai pra todo mundo, até pra pessoa que não tá interessada. Então imagina, ia banalizar a advocacia. Tipo, eu tô lá vendo negócio, do nada aparece o advogado. Mas por que eu quero advogado? Tipo, mano, vai banalizar, entendeu? Entendeu. Então eles cortam isso, tesoura. Você não pode anunciar também, né? Tipo, que é a forma, essa forma do Mano, Google Ads que você falou. tem uma forma de anúncio que eu tenho que estudar ainda, que isso é muito importante até pro meu desenvolvimento. Que, mano, você. Não sei se é só o Google Ads ou se é no Instagram, que você faz pra determinadas pessoas que necessitam, que procuram. E tem uns que joga pra todo mundo, tá ligado? Que vai aparecer ali. Então, se estudar tipo, esse aspecto do marketing é o que eu vou fazer mais esse ano ainda. Mano, e em relação ao marketing, tipo assim, eu vejo que você é um cara bem ativo na internet e tal. Como que você vê o Instagram, mano? Porque, tipo assim, você usa ele, tipo, tanto o pessoal como pra ferramenta de trabalho. E eu sei que é uma das principais ferramentas pra hoje, pro seu trampo, né, mano? Sim. Mano, Ele converte muito pra você? Como é que é? Mano, em venda, assim, no direito eu não sou advogado ainda. Então, tipo, pra mim, às vezes chega caso, eu vou ajudar a pessoa e passo pra advogado responsável. Caralho. Eu recomendo, eu pego o cliente e passo, porque as pessoas veem que eu sei e, tipo, eu coloco um advogado pra Não é que é responsável. desenrolado, eu vi ajudar. Então eu não posso pegar cliente pra mim porque eu não sou advogado, entendeu? E antigamente, mano, eu vi Instagram só pra zoeira, mano. Só, tipo, mano, pra farrear, pra zona, vamos pra si, tipo. Hoje em dia eu vejo mais como uma forma de ganhar dinheiro, mano. Que eu quero, tipo, utilizar isso como uma ferramenta pra ganhar dinheiro. Não só entretenimento, tá ligado? Sim. Porque eu sei que vira dinheiro. E eu já tô, tipo, mudando. Eu sempre dediquei muito a minha vida, tipo, mano, pra zoar, que, tipo, é um pilar do social. Zoar, familiar, tudo. Hoje em dia eu tô muito mais um profissional. Mano, isso também você tem que tomar cuidado, porque tem muito cara que, tipo, que é empresário e se dedica só no profissional. E, tipo, mano, fale nos outros Esquece o dois. social, esquece. Aí, tipo, mano, a esposa fica triste, ou a família fica triste. Tipo, quando o cara acorda, ele fala, puta, não tenho mais nada. Então tem que ter um equilíbrio dessas três coisas, tá ligado? Você vê, os caras é avançado pras ideias, filho. Todos os caras que vêm aqui, os caras pensam no... Mano, eu tava saindo tanto, mano, que eu falei, caralho, mano, será que é isso que eu quero? Mas, tipo, comecei a pensar, falei, mano... Vida boa, né, pai? Equilibrar isso, cara, preciso equilibrar isso. Porque eu acho assim, mano, pode ser errado da minha parte, mas eu acho assim, se a gente tá muito acomodado e tá muito fácil alguma coisa, tem alguma coisa errada. Porque a vida não é fácil, cara. A vida não é fácil. tem que ter se tá muito fácil pra você ali, pode começar a se preocupar. O que é fácil pra João Gabriel? Vamos entrar nesse assunto aqui. Aqui a gente quer saber de tudo. Os caras aqui, ó, mano, depois nós vai chegar nas perguntas mais pra frente. Porque, mano... Tô até com medo dessas perguntas. Não, mas é sério. Nessa questão aí, tipo, mano, você falou que saiu pra caralho. Fala pra mim, vai, como é que começou a sua vida no rolê? Vai, tipo, mano, 15, 14 anos eu saí do computador lá, dos joguinhos de Tag. Tu jogava de caralho? Jogava, filho. Eu jogava Transformice aí, ó. Mano, aí foi essa transição que eu te falei lá, mano. Comecei a gostar de, tipo, conversar com as pessoas, de saber lidar com as pessoas no geral, Com as tá ligado? pessoas, tá ligado? Então, eu comecei a ficar bom nisso, mano. E quando você fica bom na coisa, você, caralho, eu sou bom nisso. Eu comecei a explorar mais, mano. E eu criei um ciclo social grande, mano. E, tipo, todo final de semana tinha rolê, e, mano, todo lugar
lugar que eu ia, tipo, o João Gabriel tá aí, pum, comecei, tipo, a criar uma reputaçãozinha, tá ligado? Já. E eu gostei pra porra disso, mano. Mas Pô. você focava em criar essa reputação ou foi um bagulho que foi acontecendo natural? Mano, foi um bagulho que foi acontecer natural. Primeiro eu me dediquei a saber conversar com as pessoas, tá ligado? Caralho, Comecei a lidar com as pessoas. Tu Depois teve esse foi problema tudo- de comunicação e Mano, tal? pra porra, eu sou, Sério? Mano, eu sou um pouco, mano, tímido, tá ligado? Eu quebrei É isso mesmo? com o tempo, mano. Caralho. Mano, eu era mó mongão, tio. Você olha pra cara da minha casa e fala, cara, se vontade de bater nesse moleque. Aí com o nada, tempo, cara. mano, eu fui começar a moldar, eu falei, mano, eu vou moldar meu jeito. Mano, é um bagulho que é da hora até falar. Você, tipo, Não, às vezes lógico. você não pode querer mudar tudo de você pra agradar, tipo, alguma coisa. Eu moldei o meu jeito pro que eu achava mais viável, tá ligado? Eu coloquei meu jeito num padrão aceitável pela escola, pelo todo mundo, e, tipo, mano, deu muito certo. E eu fui adaptando isso conforme o tempo ia passando. Caralho. Então teve uma época da minha vida que, mano, era mais necessário ser chavezinho ali, tá ligado? Que você conquistava tal Pensando que esse boné letreiro, tá ligado? É, eu tava vendo mó chave, era tipo, mano, eu tava. Quando eu vi que começou a mudar, eu falei, mano, isso agora não traz tanta credibilidade pra outros lados. Eu comecei a equilibrar. E agora eu tenho, tipo, no meu guarda-roupa os dois estilos, mano. Tu tem uns. Ô, falando isso aí, cara, a coleção da Oakley lá, você tem umas peças que é raridade no bagulho, hein, mano. É uma coisa que eu tenho mais valiosa. Tá, agora é o iPhone, mas, mano, era a minha lupa até um tempo atrás. Mano, não tem, acho que eu paguei 800 conto na época, hoje em dia tá 3 pau, mano. Qual que é ela? A Juliette. A Juliette, você tem? Hoje em dia o bagulho tá 3 mil, valorizou mais que essa porra de taxa Selic. Ah, é que você comprou o bagulho e aí fudeu, né? Aí os caras falaram, não, a Oakley viu lá, você com a fotinha e falou, mano, tem que aumentar o preço. Os caras vão É o querer. Neymar, você é roubado. O Neymar colocou agora os caras aqui não tem Juliette, tem que xingar o Neymar. Porque o Neymar colocou na face e o bagulho subiu como? Buf. Caralho, o homem é estourado, né? Não dá ali. Ô, mas é sério, tipo assim, essa pegada da Oakley e tudo mais, fica à vontade aí, mano. Pega os bagulho, eu tô até o. Esse episódio tá. Ó. Da hora a resenha, mano. Da hora. Não, mano, eu quero você à vontade nesse podcast, cara. Da hora. Isso aqui é a resenha como se fosse lá na Brahma, lá quebrado. Falando isso, os parceiros também mandou um salve lá, o Alisson também coloca você direto, né? O Alisson é zica, cara. Salve, meu parceiro Alisson. O Alisson Bichão é brabo. Nossa, ele é. Nossa, eu conheço ele, Eu passei a coroa pra ele já agora. É mesmo? Aí o bichão é desenrolado. É mesmo, é o rei da revoada agora. Mano, ele é mais quietinho, tá ligado? Ele não sai muito, mas ele tá sempre comigo, né, parça? Não, o bicho é brabo. Isso aí eu conheço ele há 1000 anos também. O bicho é louco. Mas, mano, nessa parte assim, tipo, ó, eu quero até ficar interessado nesse assunto assim, tipo, da Oakley e tal, que eu vou até pra esse lado da Johnny Outfit. Mas, mano, eu vi que, tipo assim, você quando começou a usar a lupa lá e tal, o bagulho do tênis, você possa. Porra, tu vai com a porra do tênis branco pro rolê. No outro dia tá lá, o moleque, 1 hora no tanque lavando o bagulho. Eu falei, se você caralho. quer usar branco, você já sabe que esse é o preço, cara. Você vai ter que ter pelo menos Pô, o mas- tênis, um dia na semana você vai ter que ir lá esfregando o Mano, bagulho. pior que a porra do branco é chave, viado. Fala tu. Chama mó atenção, fala a Mano, verdade. o bagulho fica da hora, cara. Cara, é. Tu põe o tênis branco, tu põe a calça branca, só que depois vai pro rolê, fudeu. Mano, sabe qual que é o problema? Mano, um problema, vou falar até que é um defeito meu. Parça, eu tenho um mau pezão, mano. É, Você né? é louco, meu tênis branco, se eu coloco essa calça aqui, o bagulho vai aparecer na lancha. Então você tem que saber até a calça que você vai usar, senão o bagulho fica bico, velho. Caralho, o maluco é zica pra outfit, ó. Você viu, ó, Deu velho. uma olhadinha já. Aí, ó, o bagulho é zica, viu? Nós aqui anda com camisa de time e calça azul. Então já depois desse podcast você vai ver o de terno. Esquece. Você vai ver o com os trajes. Eu até pensei, falei, mano, será que eu vou meio socialzinho? Ah, não, vou mais confortável. pra trocar Não, uma o bagulho roupa, aqui, porra, tu tá em casa, meu parceiro. Minha casa, sua casa. Mas então, é isso que eu achei da hora, porque, tipo assim, quando eu vi esse bagulho, eu vi você numa publicação num grupo lá da Oakley, que era tipo, mano, os caras jogou sua foto lá, tipo, tinha 40 mil curtidas. Eu falei, tá porra, mano. Da Oakley, não, mano. É, Tem mano. uma foto que eu postei lá que, mano, o bagulho bombou. Começou a chegar convite de solicitação direta, porque aquele grupo, mano, é só voltado pra artigo da Oakley. Então, se você tem um bagulho que é bem cuidado, que você tem a mal cota, o pessoal dá um valor, tá ligado? Que já chegou a ser uma joia, tipo, esse óculos chegou a ser uma joia, porque o bagulho não fabrica mais. E quem tem, é difícil vender, tipo, eu não vendo a minha, tá ligado? O bagulho tá 3 pau. A gente sabe que ano que vem vai ter gente que vai tá pagando 4 mil. Então, quanto mais você guardar em casa, mais valor vai ter, mano. Não, e tu cuida do bagulho, né? Que você tem as lentes lá, que você troca tudo, você faz manutenção, pá. Tipo, mano, eu trato como se fosse uma filha, cara. É o showdown do bagulho. Tem a chavinha lá, você abre, você troca as lentes e o bagulho. Caralho. Mano, é da hora demais. E aí, ó, o moleque tem que pegar essa dica, tio. O Paulo Bruno veio aqui, ó, o cara falou sobre espiritualidade. Agora o outro tá vindo aqui falando sobre o tio. Nós vai mudando, nós vai aprendendo com os caras do podcast também, filho. Esquece, ó. Esquece. Por isso que nós tá estourado, ó. Vai vendo. Mano, mas aí, ó. Essa pegada assim, tipo assim, ó, que nem o negócio do direito, quando você entrou pra faculdade. Eu lembro que você, tipo, começou a postar lá que você estudava pra pôr no foco. Mas você falou que, tipo, teve uma época que você passou um perrengue da porra na facu, mano. Chegou, eu passei por experiência própria, tá ligado? Quando eu comecei a fazer facu, eu tava, tipo, mano, empolgadão pra caralho. Falei assim, mano,
porra, é isso que eu quero pra minha vida. Quando eu entrei lá, eu vi que, tipo, mano, era muito mais além daquilo, tá ligado? Tem, tipo, mano, toda a resposta e tudo mais. E, tipo, tem uma galera que assiste o podcast que tá nessa fase de transição, tá ligado? De, porra, será que eu vou pra uma facul? Como é que é e Tem que tal? pensar bem, mano. Então, será que eu dou as caras já no trampo direto? Será que eu empreendo em algum bagulho? Como é que foi essa experiência sua com a faculdade, tipo, quando você entrou, mano? Mano, boa pergunta. Porque Mano, direito também, eu sei que tem uma antes- bebezona da antes- porra. Eu entrei na administração por causa disso. Mano, então. Antes disso, tá ligado? Antes de começar o direito, eu sempre fui um cara muito indeciso, mano. Pra eu decidir o que eu queria fazer da minha vida era muito difícil. Caralho. Quando eu decidi fazer direito, eu falei, mano, é o seguinte, se eu vou decidir fazer isso, esquece. Eu vou limpar tudo em volta e eu vou seguir uma direção reta. Então eu escolhi direito, tô fazendo direito. E, mano, eu vou me dedicar a isso que eu quero ser bom no que eu vou fazer. Então, estudei e ralei pra caralho. E esse aspecto das minas, mano, no começo eu dava uma voadinha, tá ligado? Eu não focava tanto, mas foi o primeiro e segundo semestre, mano. Tinha um professor que ficava bravo comigo, porque ele tinha... Não, tem uns professores... Eu não posso falar isso. Acho que eu não posso falar dos professores. Você que sabe, não quer falar do professor Não, fala. deixa quieto. Quer? Não, mano, vou falar assim, foda-se. É mó tarado, os velhão, mó tarado, mano. Fica passando mão nas minas, tá ligado? E no Ah, isso começo aí é do foda. semestre eu ficava com uma mina lá, já mudou de faculdade e tal, não tá mais lá. E, mano, ele deixou com o DP, mano, porque... Caralho, mano. Deixou com o DP, mano. Esse é o sofrimento que tu passa. Ele me jogou pra exame, eu pedi pra rever minha prova, mano, ele falou, ó, isso não tá certo. Ele me jogou pra exame ele me fodeu, mano. Aí eu caí dependência. Caralho, por causa de uma mina. Por causa da... Então, mas e essa parte da facu, mano? É puxado, não é? Como é que foi essa transição aí, mano? Tipo, Mano, tu penou pra caralho mesmo ou não? Primeiro e segundo semestre, mano, foi Que direito é foda, a quebra mano. de realidade, tá ligado? Ah. Você falou, mano, você já... Primeiro dia eu tomei mó bronca da de boné, mano. O professor virou pra mim e falou, ô, você tá de boné, você tá achando que você tá... Caralho, tu chegou na facu Já chamou tomei, mesmo. acho que eu sentei no fundão, achei que eu tava na escola, mano. Aí já tomei essa carcada. Aí no primeiro e segundo semestre eu acordei, eu falei, mano, isso aqui tem que levar mais a sério. Tem que levar a sério, não tem jeito. Aí eu comecei a estudar pra caralho, mano, pra caralho. Tinha umas matérias que eu tenho mais dificuldade, porque, mano, o direito ele é uma área bem antiga, mano. Então eles usam, ele tem um vocabulário que quem é novo não entende, mano. Quem é mais velho até pega algumas coisas mais... Porra, e eu vejo o nego que estuda direito, que é um livrão desse tamanho aqui, que eu falo, Vadimeco, tá mano. porra. Todo o nosso código tá tudo nele, mano. CLT... Código Mano, penal. Código penal, processo penal, Caralho. mano, é tudo condensado em um livrão, tá ligado? Tem pessoas que opinam por pegar um de cada, separado, mas a maioria é pelo Vadimeco. Caralho. E aí tu tomou um ferro nessa parte aí de decorar tudo, tipo, de Mano, aprender. não, mano, tipo assim, o direito não é, mano, não é tudo isso que o pessoal fala de difícil, mano. Mas É tu você gosta do sentar- bagulho, é isso que é da hora. Que tipo, Mano, eu vejo peguei você gosto falando. com o tempo, mano. É você É? sentar e ler, mano. Você sentou e leu, você anota, depois lê de novo. Porque, mano, você não vai ler uma vez e vai saber tudo. Você vai ler, depois você vai deixar de canto, depois você vai ler de novo. E, mano, é repetição. Você vai pegar o artigo, dar uma lida, compara com o que você estuda na escola e assim, vai. Todo dia você tem que ter um pouquinho de estudo, mano. Senão você se fode. Porra, é uma pergunta que eu tenho pra te fazer, mano. Você se considera um cara disciplinado? Tipo, principalmente nessa parte de estudo, treino? Porque, mano, eu lembro da academia que você sempre ia no horário certinho, pá, fazia seus bagulhos. Mas, pô, que nem você falou, mano, direito é uma área difícil e tal. Como é que é essa parte da disciplina? Você tem, não tem? Porque Mano, eu falo assim, caralho, mano, se eu fosse jogar pra lá, pô, eu ia ficar no rolê, foda-se o bagulho. Ah, prova, demorou, nós arrumamos alguém pra fazer pra nós. Mano, uma boa coisa que você falou, tá ligado? Porque, mano, eu nem tenho muita certeza como que eu criei esse tipo de disciplina. Porque, mano, você tem que ter uma disciplina em tudo que você vai fazer na sua vida. Disciplina, Sim, pra caralho. mano, eu acho que disciplina e constância, elas estão lado a lado, tá ligado? Sim. Se você quer ver algum resultado, você vai ter que ter a disciplina pra criar constância naquilo, mano. Se você não criar constância naquilo, você não vai ver resultado, que nem academia. Não adianta você um dia fazer maior força lá e no outro dia não for, que você não vai ter. Constância é a mesma coisa no estudo, mano. Você tem que determinar vamos supor, eu vou estudar 1 hora por dia. Não precisa ser 3 ou 4, 1 hora por dia eu tô estudando. Ou 40 minutos lendo, tá ligado? Que é pra melhorar um pouco o meu vocabulário, pra, tipo, mano, quando eu for conversar com alguém mais pra eu saber lidar com os dois tipos de vocabulário. Caralho, e aí tu, tipo, meio que seguiu a risca o bagulho. Sim, mano, eu penei muito com isso, muito, porque no começo, mano, Eu acho da hora já falo isso. gíria, mano, já falo gíria. E, mano, pra eu começar a perder esse bagulho de falar gíria, eu tive que ler livro pra caralho. Mano, na época que eu tava estagiando na Advocacia Geral da União, eu tinha um procurador-chefe que trabalhava comigo. E ele me deu maior força, esse ambiente, tipo, profissional, ele te agrega muito no seu vocabulário, então você começa a mudar. Aí eu saí do trampo, comecei a andar com a Sara da Vila, comecei a perder tudo. Mas eu tenho um bloco de notas,
eu tenho, tipo, anotado todas as palavras que eu gosto, tá ligado? Do direito. Caralho, Então, às vezes sério? eu vou lá, tipo, bato o olho e falo, nossa, interessante. Aí eu Da vou hora. lembrando, então isso enriquece um pouco. Ó, mas da hora, porque, tipo assim, que nem aqui, o podcast justamente, mano, foi um bagulho que eu fiz pensando nisso também. Eu falei, mano, eu quero trampar com um bagulho que seja descontraído, tá ligado? Que o cara se sinta à vontade aqui. Porque, mano, eu já trampei, tipo, trampo ainda tem uns clientes, assim, de Facebook Ads, que é o que eu domino hoje, essa plataforma de anúncio do Facebook. Então, tipo, eu faço anúncios pra... É, mano, tipo assim, outras... Ah, é Outfit Jones, se quiser... Vamos fazer negócio. É um negócio. Mas, tipo assim, essa plataforma de anúncio do Facebook, tipo assim, mano, a gente pega uns clientes, às vezes, que quer promover empresa e tudo mais. E, mano, você tem que explicar pro cliente. Você tem que, tipo, pô, às vezes mandar um relatório. Aí no relatório você escreve mó formal, como é que foi a alavancagem da publicação, como é que foi o desempenho da página. E aí, tipo, tu explica aquilo, faz mó roteiro bem elaborado e tal. Aí a porra que entendeu? Não entendi. Caralho, Mano, não adianta você, eu acho, fazer uma linha mó técnica, né, Entendeu? mano? Você não quer saber, só porque, tá vendendo, mano, o foda de trabalhar com isso deve ser que o pessoal só quer saber de vender, né? Ah, Mano. fiz, mas não vendeu, mas por que não vendeu? Às vezes É. a pessoa tá falando mó, tipo, não dá nem atenção pra pessoa, né? Não, tipo, mano, às vezes tem uns caras que chegam, tipo, pra fazer um gerenciamento comigo, que, mano, os caras têm, tipo, um Instagram zerado. Zerado, tipo, Zerado, sem não é, tipo, publicação. acabou de criar um Insta e pá. Aí o cara, não, vai querer injetar dinheiro em anúncio, tráfego pago e tudo Oxi. mais. Aí o cara fala assim, mano, beleza, a gente vai promover anúncio através do seu Instagram, só que para pra pensar o seguinte, a pessoa que tá chegando ali através do anúncio vai ver sua marca, vai se interessar pelo que você tá vendendo, mas quando entrar no seu Instagram não tem conteúdo, não tem nada. Então, tipo assim, às vezes a gente usava essa estratégia de justamente usar o dinheiro do tráfego pago ali pra, pô, investir no Instagram do cara, pro Instagram do cara começar a alcançar um público segmentado, começar a ter um engajamento, começar, tipo, ter um seguidor. Aí o cara injetava um capital ali, o bagulho sumia e ele não via venda, porque é venda, tem que ter venda. Os caras devem voltar É. lá falando um monte, né? Então, aí você, tipo, pô, dá um relatório pro cara que, pô, desempenhou mó bem a rede social do cara, e aí o cara queria, tipo, mano, não vendeu, não sei o quê. Aí eu falei assim, mano, tipo, e era um negócio que eu... Mas eles pagavam antes de você começar, né? Não, eles pagavam Mas os antes, caras não é, pagaram. tipo, os caras sempre tinham, a gente sempre tinha os contratinhos certinho. Mas era um bagulho que me incomodava, porque, tipo assim, mano, tem um negócio que me irrita às vezes, tipo, explicar 2 vezes a mesma coisa pra pessoa, velho. Nossa, mano, se eu explico uma, explico 2, na terceira eu falo, mano, não dá, velho. Aí, eu ficava bravo, velho. Aí eu falei, mano, eu tenho que focar em fazer um bagulho que eu gosto, tá ligado? E aí, tipo assim, eu sempre gostei desse bagulho de comunicação, mano, de sentar, trocar Você uma é bom ideia. com isso, sim, mano. Fazer amizade. Isso, mano, isso daí é uma qualidade boa. Ah, assim, mano, eu não mano. sei, velho. Eu vou agindo naturalmente, tá Como você ligado? faz isso, mano? Você não, tipo, não sabe? Ah, mano, Você lida muito bem com as pessoas, mano. cara, mas não é, velho. É que, tipo Eu acho assim. que é algumas técnicas que você às vezes não pode saber, mas deve ter, tipo, umas técnicas que o pessoal estuda mó foda e você já pratica, assim, Tá ligado? sem saber, Tipo, mano. naturalzão. Ó, mas não é, que nem você, mano. Você é um cara que, tipo assim, ó. Quando eu olho pras pessoas, mano, muita gente já, pô, vê o João Gabriel, pá. Aí o moleque tá lá no Insta, mó mídia, tá no... Aí os caras ficam, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Mano, eu tento entender o lado bom da pessoa, tá ligado? Porque é exatamente o podcast. Fala assim, pô, se o moleque tá ali desse jeito, mano, pô, estourado e tal, como é que ele fez pra chegar ali, tá ligado? Tipo, o cara teve o mérito dele, mano. O cara teve, tipo, se eu vejo que você trabalha a sua imagem, você faz seus bagulhos, fala, mano, qual que é a fita, velho? Vamos querer conhecer, tá ligado? E é isso que eu me interesso. Pelas pessoas falam, mano, é por isso que eu falei, mano, tem que criar um canal, tem que trazer os caras pra justamente trazer essa visão pra quebrada que fala, mano, aqui tem muita gente boa, velho. E é isso, essas histórias que eu quero saber. Aí eu vejo você, eu falei, caralho, mano, esse moleque, o dia que você mandou o Sasso, falou, mano, você chamar eu colo. Eu falei, cara, é nada. O cara A vai... satisfação tá aqui, você não me dá. Aí eu falei, mano, é isso, e tipo, é isso que eu quero saber, tá ligado? Hoje você veio aqui, pô, você tá falando aí como é que foi a decisão de entrar pro direito, como é que foi empreender na sua marca, mas, mano, isso aí é uma história que, tipo, tem que valorizar, tá ligado, mano? Porque inspira, mano, muita gente, Mano, velho. é que, tipo assim, as pessoas hoje em dia, elas não... Mano, é que tem tanto problema hoje em dia, tipo, depressão, essas foda. coisas. As pessoas, elas esquecem que elas têm que... Mano, elas têm um valor, tá Sim, ligado? E elas mano. têm que explorar isso e saber se autopromover no valor dela. Não ficar focando só nos defeitos, tá ligado? Porque vai virando um espiral, né, velho? Isso, você vai daí pra baixo. Então você tem que focar, tipo, você tem que saber seus defeitos pra você poder melhorar, mas apegar nas suas qualidades. Pra você saber se autopromover e, tipo, mano, não decair na sua autoestima, tanto profissional, tanto de beleza. Se você não se acha bonito, vai vendo alguma coisa que você pode fazer. Tipo, mano, vou me vestir melhor. Ah, vou melhorar isso. Você mais... Mano, você, tipo, mano, pode mudar todos os aspectos da sua vida, tá ligado? Tipo, os detalhezinhos, detalhe aqui, você pode. O que você não pode mudar, você tem que aceitar, mano. Mano, e como é que você criou essa linha de pensamento, assim? O bagulho, tipo,
bateu esse estalo e falou, caralho, já era. Tipo, agora eu vou ser foda aí, não. Tipo, mano, você já foi vendo uns detalhes já, pá? Acho que foi a época de rejeição, né, mano? Eu já fui É rejeitado, mesmo? tipo, mano, porque, tipo, eu falava, caralho, por que as pessoas estão tudo ali e eu tô aqui meio que sozinho, caralho? Porque eu quero ficar com aquela mina, eu não consigo e o cara consegue. Aí- Porque, tipo, ele está lá conversando lá e eu tô, mano, tá ligado? Aí eu fui começando a rejeitar, eu falei, mano, eu preciso adaptar meu jeito, tipo, mano, pra ficar, tipo, mano, sei lá, eu Mas preciso me você- socializar mais, entendeu? Você reparava, tipo, no comportamento das outras pessoas e tal? Comportamento, jeito. Mano, foi um bagulho que eu descobri que eu sabia só depois, tá ligado? Tipo, a linguagem corporal fala muito quando você tá Caralho. conversando, o jeito da pessoa se vestir, o jeito que ela fala, como ela conversa. Mano, eu comecei a reparar tudo. Mano, eu tenho um olho clínico pra muita coisa, tá ligado? Quando eu vejo uma coisa que me agrada, que eu chamo de, tipo, mano, bonito, pode ser atitude, pode ser a pessoa, pode ser jeito, pode ser estilo. Quando eu vejo algo bonito, eu tento trazer pra mim e adaptar o meu jeito, mano. Eu acho que isso que Caralho. me faz me desenvolver. Tipo, em todos os aspectos. Foto bonita, tipo, mano, eu tento sempre pegar referência, tipo, e agregar a mim, como que eu posso adaptar. Então, esse olhar clínico, mano. Que eu acho que qualquer pessoa que, se for detalhista, consegue, tá ligado? Porque a magia tá nos detalhes, mano, em muita Aí, ó, coisa. esse- No shape, principalmente, né, mano? Você vê os No caras shape, lá que, verdade. tipo, mano, trabalha com isso, os caras, eles falam, olha cada detalhe, eles falam, mano, preciso melhorar isso aqui, qual exercício que eu posso abranger isso. E, tipo, mano, isso é em tudo na sua vida, dá pra aplicar. Cara, e um bagulho que você falou que é muito da hora, que tipo assim, poucas pessoas reparam nisso, mano. Mas isso é muito importante até pro nosso canal que a gente começou e tal, que é a constância, mano. Porque, tipo assim, a disciplina, beleza, é um bagulho que você tem que ter, mas você consegue moldar. Só que a constância, mano, qualquer projeto que você começa, exemplo, shape, pô, você começa a treinar, tal, que nem você deu exemplo, não adianta você treinar pesado hoje, amanhã você não ir. O canal foi a mesma coisa. Tipo, quando eu fiz o primeiro podcast, beleza. Até foi o Vitor estourou, depois veio o André estourou também. Só que aí eu falei assim, mano, beleza, eu preciso manter a constância e preciso tentar sempre melhorar, tá ligado? E aí, tipo, nessa, o bagulho foi engrenando cada vez mais. Aí, tipo assim, hoje, pô, tem um cenário melhorzinho aqui, Da pá, hora, você é louco. ter os convidados mais bravos, vai evoluindo, tá ligado? Mas, tipo assim, esse pilar da constância, mano, é muito importante, mano. E é um bagulho que tipo, é legal você ver a pessoa, tipo, mano, novona já despertar esse olhar e falar assim, caralho, se eu me Mano, isso dedicar. é muito difícil você ver, tipo, as pessoas novas terem uma consciência da hora, né? É, mano, os caras vivem a moda caralho no bagulho, tá ligado? Mano, os caras, como dizer o MC Kevin, os caras acham que a vida é GTA, né? O dia inteiro, às vezes dando os tragos, não faz nada da vida, cara. Mano, os caras vivem a moda caralho achando que, tipo, porra, quando eu tiver 23, 24, 25, tipo, mano, vou me formar e a vida muda. Não Aí muda, os caras, mano. quando você tá se matando, ninguém vê você estudando, ninguém vê você trampando, ninguém vê você nada. Isso é Agora foda. quando você chega com estoura lá, tá com carrão lá, todo mundo, cara, Joãozinho, mó playboy. Sério, o cara lá fumando baseado, tipo, na mão, Joãozinho é mó playboy, né? Pô, os caras já Nem te chamam de playboy, né? já? Vixe, pra caralho. É mano. mesmo? Fora que o rosto não ajuda, né? Os caras lá, mó playboy, pum. Mas, mano, graças a Deus, tipo, mano, minha mãe tem uma condiçãozinha razoável, tá ligado? Mas eu sempre trampei, mano, eu sempre fiz meu código, tipo, eu não gosto de pegar dinheiro da minha mãe, por isso que eu trampo pra fazer o meu, tá ligado? Eu não gosto de ser um sanguessuga. Eu quero ter meu dinheiro, eu quero ajudar ela, eu quero ajudar meu pai, eu quero ajudar minha Caralho, família. isso é foda. Então, isso mano, é- essa é uma consciência que, tipo, mano, eu acho que muita gente tinha que ter, mano. Mano, Pra não mas ser você um acha parasita sujo do por aí. caralho, mano. Você acha... Porque, tipo assim, mano, quando a pessoa vê isso, é que nem. Tem uma linha tênue nisso aí, tá ligado? Que, tipo assim, é o cara achar que não. Ele é obrigado, tipo, mano, não, tem que recompensar, e o cara fazer por gratidão, tá ligado? Porque ele reconhece o esforço da família, reconhece o que, tipo, os caras fizeram pra ele e fala, não, mano, é a gratidão minha retribuir isso pra eles, tá ligado? E, tipo assim, mano, pô, passar essa visão hoje num podcast pra quem estiver assistindo, pô, os moleques despertar isso, que, velho, é exatamente, mano, no fundo, mano, o que importa é, tipo, quem tá do nosso lado, né, velho? Exato. É quem A sempre... base, né? É, quem tá com nós desde o começo, eu dou muito valor a isso, que nem o podcast tá começando, você, pô, se dispôs a colar aqui, mano... Isso aqui, tipo assim, da onde chegar, eu sempre vou lembrar desse dia, desse podcast, do começo. Que, mano, e é isso. E quando você falou da loja lá, eu falei, caralho, não, demorou, mano. Vamos Mano, pra cima. eu vejo que você é mó pegado com a sua mãe, tem um carinho, mano. Ah, minha enorme, mãe assim. vai fazer o podcast com ela, vai falar só merda, irmão. Ih, Sério? Ela quer colar agora, porque, ó, você viu, né? Chama a tia pra participar do podcast. Aí, ó, Dona Marta vai participar do podcast. Ih, mas... Não, mas é, tipo... E você também, mano, eu vejo isso, que você, tipo, mano, é bem grato pela sua mãe. Muito, você é louco, eu dou muito valor pra minha família, mano, de verdade. Mano, toda família tem uns pontozinhos, tipo, negativo e ruim, mas, mano, até os pontos negativos eu amo muito, mano. Eu tento, se precisar de alguma coisa de mim, eu tô lá, tá ligado? Porque eu acho que família... O cara é completo. Mano, cara uma família bem estruturada, mano, acho que também te engatilha todo mundo a subir, tá ligado? Porque eu não sei você, mano, mas vamos supor, se eu vejo alguém da minha família mal, mano, eu fico mal, mano. Um primo meu, tipo, vamos supor, eu tenho um primo meu passando por dificuldade, eu fico mal, tá ligado? Eu tenho Só o que Luquinhas ajudar. que não, que é o meu primo. Ô, Luquinhas!
Não deu salve. Ah, porra, é aniversário dele semana que vem, eu gosto dele, né? Não, mas então, continua, desenvolve. Então, mano, eu fico mal, mano. Eu sempre quero ajudar os outros. Nem sempre a gente consegue ajudar quem não quer ser ajudado, né? Tem esse aspecto. Puta, tem esse bagulho. Aí a gente, tipo, mano, ajuda Caralho, que tu tem pode, mó que não visão, pode, tu a tem gente mó deixa visão. pra lá, tá ligado? Mano, tem um bagulho que também, pode ser que, mano, vão me julgar por causa disso, mas tem uma diferença muito grande entre ter dó e compaixão de alguém. Sim. Acho que quando você tem dó de alguém, mano, você fica mal, esse bagulho te prejudica. Você pega uma energia, uma carga que, tipo, não é sua, tá ligado? Agora, quando você tem compaixão, você vê, mano, posso ajudar? Não posso. Então vai lá, faz uma oraçãozinha do seu jeito, tipo, mano, se alivia e não fica mal por causa disso. Se você pode ajudar, você vai lá e ajuda. Senão, não fica carregando essa bagagem, né, mano? Pô, eu falo muito isso assim das pessoas que não querem ser ajudadas, tá ligado? Mano, porque, pode. tipo, tem bagulho que você vê que o cara tá fazendo assim, aí você fala assim, mano, vou tentar guiar porque eu passei por aquele caminho, tá ligado? E, tipo, pô, às vezes a gente vê, tipo, mano, os moleques mais novos passando no rolê, tipo, mano, vida de rolê e tal, fala, mano, isso aí não vai te levar a nada, pai. Você tá fazendo um bagulho que, tipo, pô, você podia pegar essa grana aí hoje, tipo, tem um moleque que eu vejo ganhando bem pra porra, com 20 anos, tirando seus 4, 5 contas, eu falo, mano, o cara torrando toda final de semana, eu não julgo porque, tipo, é o trampo do cara, o cara tá tendo o dinheiro dele, faz o que bem entender. Mas às vezes, mano, é um bagulho que, pô, se o cara parar pra pensar um pouco, quando ele tiver com 20, 26, mano, ele já tá... podia ter triplicado. É, e ele já tá, tipo, suave, tá ligado? Ele já tá encaminhando pra uma vida plena. Só que aí, tipo, é aquela questão. Você tem, às vezes, um conhecimento, você pode ajudar uma pessoa, mas se a pessoa não quer ser ajudada... Se você não fica bravo com aquele bagulho que você falou que você não gosta de repetir 2 vezes a mesma coisa, não gosta de falar. Ah, é. Se o cara não faz, o cara tá dando cabaçada, você fala, não vou nem falar mais nada. Ou É, você vai e porque, fala de novo. é porque Como tipo que assim, ó, é porque, tipo assim, às vezes o cara vem pedir conselho pra você. Aí, pô, tu para na maior boa vontade. Tu fala assim, que nem, tipo, mano, João Gabriel, pô, tô fudido pra uma prova de direito aqui e você já teve essa matéria, tá ligado? Aí o cara vai, tipo, mano, você dedica seu tempo, senta lá, estuda com o moleque e tal. Passa a semana que você fala, ó, final de semana rever essa porra, o moleque vai e sai, tá ligado? Aí, tipo, pô, tem como você me ajudar de novo? Mano, não tem, parça, não tem, tá ligado? Dá mó raiva, não dá? Não é assim, cara. Então, mano, é sempre assim, cara. não tem, mano. O Vitor sabe que nós é assim, mano. Não, tipo, eu falo, isso é um negócio que eu vejo. E assim, quando o cara quer ser ajudado, na primeira vez que você engatilha o cara, tipo, mano, marcha, filho. Mas aí também, às vezes, a gente tem que pensar que, mano, tem muitas linhas de raciocínio também, né? Às vezes o cara tem que, mano, tem que viver do jeito que ele, tipo, tá ali. É, pra tem passar pessoa por- que aprende na... pra passar por as coisas que ele tem que passar e não adianta a gente ficar, mano, cada um tem, eu acho que uma trilha, tá ligado? Às vezes a gente quer que torna mais... Mano, e como é que você lida com essa parada? Eu vi que você é muito apegado nessa parte de energia, mano. Eu vi que você não se coloca em lugares que, tipo assim, sugam sua energia ou que pode te deixar pra baixo. Mano, já Como é me que coloquei. começou isso em você, mano? Mano, eu sou, tipo, mano, a minha religião, tipo, ela acredita muito em energia. E eu sou, tipo, uma esponjinha, mano. Eu sugava muito mais antes, tá ligado? Eu sugava muito mais energia de onde eu tava do que agora. Porque eu colava no ambiente carregado, e, tipo, mano, os bagulho também tem esse bagulho de dó também. Tem, tipo, mano, só de estar perto eu puxo. Sim. E, mano, hoje em dia eu ponderei mais onde eu colo, tá ligado? Eu colava pra tudo que é lugar que tava me chamando. Hoje em dia não, eu falava, mano, será que vai agregar? Será que eu preciso ir? Tipo, Caralho, isso é da hora. Você muito faz um mais. filtro da hora, né, mano? Isso. Mas e, tipo, esse bagulho é um negócio que você tem, tipo, como base, então, também? Eu aprendi apanhando, né? Porque, mano, tipo, O Mano, moleque foi moldado no ferro e no fogo. mano, Tudo que ele tipo, aprendeu sempre foi na quando eu- raça. tipo, quando acontece alguma coisa na minha vida, eu tenho muito pesadelo, tá ligado? E minha tia, ela meio que desvenda sempre meus sonhos. E, mano, vira e mexe, eu sonhava besteira e ela tava carregada, tipo, na minha religião a gente vai ter que fazer uma limpeza, tomar uns banhos. Toda vez eu tinha que tomar banho, todo mês, cara. Porque eu tava sempre carregado, porque eu sempre colava nos Caralho. lugares, tipo, tinha inveja, ou, tipo, mano, tinha uns bagulho ruim e tal. É uma fita. Foi até a época que eu colava pra baile de favela, mano. O bagulho, quando eu parei de ir pra baile de favela foi mó engraçado, tá ligado? Eu ainda era mó ziquinha lá. Aí eu tava no meio do baile lá, do nada, parece que, mano, me deu um estalo de sensatez, sei lá, mano. Que eu olhei pro lado assim, eu vi um menorzinho passando com a latinha na mão de lança, mano. Caralho. Mano, o bagulho parece que o baile todo ficou, tipo, mano, parado assim, eu com meu copo na mão, eu olhei pro lado, todo mundo usando droga, tá ligado? Nada contra, mas eu não gosto, tá ligado? Eu nunca usei droga. Todo mundo usando droga. Eu falei, mano, o que eu tô fazendo aqui? Aí tu começou. Caralho, o que eu tô fazendo da minha vida aqui, mano? Eu vou parar de colar pra essa porra, mano. Só tem gente usando droga, mina feia, os caras falando com lance. Caralho. Na verdade, sempre teve uma bem bonita, mas, tipo, mano. Mas não era Não, um mas lugar que eu me é um sentia bagulho bem, que, tá tipo, ligado? tu viu que pra tua realidade, pro seu Já propósito, mudou não ali, cabia, já. né? Já, tipo, tava. É porque eu fiquei muito. Aí depois já comecei, mano, não é mais isso que eu quero, tá ligado? Eu vou mudar pra tudo. E o que que você quer? Tipo assim, o que que você vê hoje pro futuro, mano? Qual que é a sua visão? Tipo, mano, porra, tu é um Mano, cara eu vou que é revelar lançado. aqui, hein? Tipo assim, mano. Caralho, aí, ó, spoiler, brabo. Eu quero transformar a minha loja lá, mano, em alguma forma de renda passiva, mano. Deixar alguém cuidando da minha loja. Eu quero, tipo, mano, atuar no direito, mano. E ser o melhor da minha área. Eu ainda não sei em que área eu quero atuar certinho, tá ligado? Mas eu vou fazer o possível pra me dedicar pra ser o melhor no que eu quero fazer. Porque eu sou assim, parça. não. Tudo que eu quero fazer, mano, eu faço bem feito, com vontade, tá ligado?
Porque, mano, eu sei. Mano, e também o bagulho da minha vida é mais engraçado. É tipo, mano, tudo que eu quero, eu Chato acabo esses caras, né, conquistando, velho? mano. Chato, os caras já Meu Deus, cara. foda, aí os caras, eu quero ser o melhor ainda. Não adianta, não precisa, cara. Mano, Pode ser ruimzinho, né? É uma ambiçãozinha saudável, né, mano? Ah, mas Vai falar que você não quer, mano, ser o melhor podcast do bagulho. Ah, Chega mas um a momento gente- que todo mundo quer colar no podcast. É, tá ligado? A gente já tá muda assim, aí. mano. Chamou, duvido negar, filho. O homem é bom de lábia também. Aí, Brasil, não dá pra você, é Aprendi foda. com você. É bom, aprendeu com o caralho, vai, maluco. Mas é sério, tipo, esse bagulho de renda passiva, mano, transformar a loja em renda passiva. Caralho, tá... Mano, sendo um pouco mais nobre, eu quero deixar um bagulho pra minha família trampar, tá ligado? Caralho. Meus primos mais novos, mano. Se Pô, puder, mas descer a loja mas- num bagulho assim, pra deixar meus primos, mano, conseguir desenvolver no bagulho, tá ligado? E seguir pra outro ramo. Ó, mas quanto tempo você tem a loja? Mano, não faz nem um ano ainda, mano. Mas eu comecei a trampar lá porque eu tava desempregado, mano, pra render o dinheiro. Começou a render um bom dinheiro, arrumei um estágio agora na Defensoria Pública. Tô estagiando lá e, tipo, mano, tô tentando conciliar, porque é 3 vidas, né, parceiro? É a loja, é o trampo, é o estudo, e, tipo, mano, o bagulho é meio embaçado. O Uma shape hora- também que vai. O shape também que vai Planificação. aí, mas é uma horinha por dia, a gente até consegue lidar. Mas, mano, tipo, é um bagulho que vai afunilar com o tempo, tá ligado? Uma hora eu vou ter que, mano, focar mais em uma coisa pra ver essa coisa mais prosperar, então. Sim. Então eu pretendo deixar a loja aí em alguma mão boa, tá ligado? Que possa desenvolver e seguir aí na advocacia. E o que a advocacia é um campo que tem um leque bem abrangente, né, mano? Eu sou um cara indeciso, pensa. É. Busta pra caralho. Eu sou um cara indeciso pra tudo. Se eu acordo, às vezes eu tô descendo lá. Ah, mano, eu não sou tão saudável não, tá, galera? Eu acordo, eu vou lá. E aí, eu tomo um Nescau, eu tomo um refrigerante, eu fico nessa parte. E agora? Que eu Caralho, aí o mano, maluco tem uma vez mais engraçada, O mano. cara tem tipo um toque dele. Mano, eu fui com a minha prima no Burger King, mano, a fila é gigante, parça. Eu fiquei lá na fila, eu falei, mano, e agora? Que lanche que eu vou querer? Caralho. Mano, não tinha nem ter feito essa pergunta. Aí já era. Mano. Aí lá eu falei, é suave, a fila tá grande. Mano, eu continuei pensando e não consegui escolher, mano, nem lanche nenhum. E a mulher vindo atender assim, em vez de chegar lá na frente, a mulher tava vindo atender. Eu comecei a suar, falei, mano. Caralho, o cara começou a suar no eu falei, mercado, tipo, prima, porra. escolhe pra mim o que eu quero. Eu quero que você escolha, tá bom? Ela falou, não, Gabriel, escolhe que para de ser mesmo. Eu falei, meu Deus, e agora o que eu faço? Mano, eu bagulho simples. Tu fala pra ela, mano, escolhe pra mim. Ela fala, não, o que você É quiser do eu meu quero. signo, tá ligado, parça? É do meu signo Libra, mano. Essa foi indecisão. É mesmo, caralho. indecisão. Porra, esse bagulho é foda, mano. Eu tô aprendendo a lidar ainda. com isso. E aí, tipo, tu cai logo no direito, que, mano. Mano, é. Mas eu Cara, vejo que você, tipo, você manja, tipo, de umas áreas, principalmente o penal, eu vi que você já postou uns stories sobre isso. Eu vi o outro lá que você postou lá da Adeline lá sobre o negócio do União Estável e tal. Qual que é a área que você, tipo, mais tem ali falando? Mano, eu não postei nada sobre a área que eu mais gosto, tá ligado? Que é a que eu, tipo, mais tenho conhecimento, que é previdenciário. Porque também, mano, não é uma coisa que as pessoas muito vão saber lidar. A linguagem é mais técnica. Então, civil e penal é algo que, tipo, as pessoas veem no dia a dia, no jornal, tipo, do que acontece. Então, Já é um é bagulho mais- mais... Se eu falar, mais as pessoas comum, vão então. entender, vão, tipo, nossa, ele sabe. Agora, previdenciário é muito maçante, mano. Então, eu não vi uma forma de passar descontraidamente isso ainda. Porque Caralho. eu trampei na AGU, e a AGU era só previdenciário, mano. Então eu auxiliava lá o procurador, fazendo contestação, mexendo com processo civil e processo previdenciário o tempo todo, mano. E aí tu começou a gostar do bagulho. Muito. Porque, mano, foi o melhor chefe que eu tive, mano. Sério? O Dr. Danny. Mano, o cara é, mano, a melhor pessoa que eu já vi. Dr. Danny. Tá Mano, ligado? ele tem uma paciência demais, ele soube sentar, me explicar direitinho, pum, e eu, tipo, meio que avancei uns 2 semestres na frente da faculdade em processo civil e Caralho. civil. Porque, mano, tudo que eu tava vendo na prática, depois veio a teoria. Então eu já tirei de letra, tá ligado? O processo civil, os pessoal tinha maior dificuldade, eu não, eu já sabia que eu tava folheando o processo. Você já o dia tava inteiro. fazendo ali já, né? Mano, eu triava muito, triagem, tipo assim, você pega Cara, o você aprendeu processo- muito bagulho na vida na prática, né, mano? Mano, eu sou um cara que aprende muito mais na prática do que Mas na teoria. é da hora que você vai buscar a teoria depois, né? Vou. Você sempre... Mano, o direito você tem que mesclar, mano, não tem jeito. Às vezes você acha que o cara, ele é muito bom ali, ele sabe tudo ali, mas, mano, na hora de advogar, na audiência, você tem que ser desenrolado, mano. Você tem que saber lidar com o juiz, lidar com outro advogado, você vai ter que saber negociar. Então não adianta você ser crânio, sabendo todo o conteúdo teórico e não ter a prática. É tipo uma mesclagem. moleque, o cara é brabo, filho, esquece. O bagulho, nós já sabemos que já tem o contato do advogado já. Esquece, quando você tirar sua já, OAB aqui, logo ó, menos. já vai estar aqui outro Esse podcast. ano eu já quero passar nessa OAB aí, que já pode Esse prestar. ano já tô pode. querendo, já posso prestar, mano. Agora eu vou É no estudar. 4º ano você presta ou no 5º? Mano, a partir do 9º semestre você já consegue prestar. Aí Aí. você já consegue fazer o OAB. Mas o bagulho é treta, né, mano? Mano, muito, muito. Tem gente que, mano, a mulher que tipo, eu conheço, ela fez 15 vezes a OAB, mano. Trabalha na área, ela fez 15 vezes a OAB e não passou, mano. Caralho. Mano, você tem que, mano, se dedicar muito e é uma prova. Ela foi feita pra te reprovar, mano. Ela, tipo, não é uma prova pra testar só seu conhecimento. Ela é pra reprovar, porque, mano, o número de advogado é muito grande. Então ela foi feita pra te reprovar. Você tem que saber lidar com isso e, tipo, tentar saber as pegadinhas e tal pra você conseguir passar. Caralho, então, tipo, é um bagulho muito mais complexo
complexo do que eu imaginava. Porque, tipo assim, mano, tu passa 5 anos na facul, maçante, pá e Mano, pá. tem gente que não passa nessa porra, sabe? Então, aí, tipo, pô, tu se forma e você vai prestar o OAB e tal, e, tipo... você pode prestar antes Aí, de se formar, né? Mas, você tipo... pode, mas tipo, mano, se você não passa, você é bacharel em direito. Não é muita coisa, tá ligado? Dá pra você passar em alguns concursos que não precisam da OAB. Sim. Que também, só que aí você vai ter que estudar também pra pra prova. É concurso, prova, vai tal. ser a mesma fita, mano. A OAB é prova. Para Caralho, isso aí é um negócio que eu não sabia. É, mano, é complicado. Se Bichão. não passar, você não é nada. Então você vai ter que estudar ali, você vai ter que sentar e você vai ter que assumir que você vai passar, mano. Tipo, eu sei que eu vou passar. Porque, mano, tudo que eu me dedico, eu consigo, pô. É, um bagulho que o bicho é só pode ser Deus, tá ligado? bicho é Porque tudo que eu consigo, eu alcanço, mano. Meu Deus, Tudo que sempre você assim. foca no bagulho. Graças a Deus, desenvolve. Caralho, aí, o moleque é focado. Eu gosto de fazer esses bagulho no podcast, porque, mano, é mó brisa. Tem aquela frase lá que, tipo, semelhante atrai semelhante, tá ligado? Eu também tenho um pensamento desse que nem até a gente tava conversando aqui meio que em off a hora que você chegou, que você falou, caralho, mano, eu gosto de pessoa que dá a cara pra fazer bagulho. Mano, esse bagulho no podcast foi mó absurdo louco, tá ligado? Eu falei, mano, eu quero fazer isso. Eu me sinto feliz. Aí, tipo, quando eu fiz o primeiro com o Victor, que a galera abraçou. Mano, você vê o primeiro podcast, velho? Nós fez com um microfonezinho de lapela, a mesa tava tipo com o notebook, com os livros tudo bagunçado, era 1h40 da manhã nós gravando o bagulho. Tipo que o podcast tem tipo 20 minutos. Aí eu falei assim, mano, caralho, vou meter um podcast, mano. Já fui lá no Mercado Livre, comprei o microfone, comprei os bagulhos e falei, mano. Já empolgadão, tipo. Não foda-se, tá ligado? Não foda-se. Aí eu fui fazendo, aí daqui a pouco eu virei pra ele e falei, caralho, viado. Nós tá agitando mó dinheiro, ele tá ficando pequeno pra nós, me fudeu. Aí eu falei assim, mano, nós vai ter que arrumar uns patrocínios. Aí eu falei, mano, o que eu vou fazer? Já vou tacar a marcha no Instagram também, porque meu Instagram... Viado, eu não sei o que eu tenho, deve ser a lábia, pai. Porque o bagulho... Às vezes eu tenho um Instagram tipo de 200 seguidores, 200 e pouco, que eu perdi o meu lá que eu tinha 5K. Mano, eu posto story, tipo, bate 190, caralho. Aí eu falei, tá Tem porra. pessoa que tem 1000 seguidores não tem isso aí de. Tá ligado? Ô, eu tinha um Instagram lá que tinha 7K lá, que foi o que caiu. Mano, tipo, bati um engajamento da hora, mas eu falei, é porque o Instagram é grande. Quando eu fui no pequeno, o bagulho 190 com 250 seguidores. Eu falei, tá porra. Aí eu fiquei olhando assim e falei, mano, na moral, vou tacar a marcha do Instagram do canal também, vou desenvolver o bagulho, porque, tipo assim, mano, quanto mais canal você tem de visibilidade, melhor, tá ligado? E aí, tipo assim, pô, os convidados que vêm aqui ajudam pra caralho, porque os caras já é Você vai pegando um pouco de audiência de todo mundo, né, mano? Tipo, e o pessoal mano, sempre gosta de você, mano. Eu vejo os bagulho que você posta, eu gosto pra caralho. Eu racho o bico falando, Gustavo é deu risada, então, mano, mas... gera engajamento. Você cara, que é o nome, deve ter um nome disso estudado. Acho que é conexão, que você cria conexão com a pessoa. Pode ser, velho. Eu sei que é natural, velho. Eu sei que, tipo assim, eu chamo os caras que realmente eu quero trocar ideia. Inclusive, tipo assim, ó, não é querendo pá e tal, mas hoje com o podcast, mano, tipo, eu tenho muito cara que quer colar aqui, tá ligado? Que os caras falam, mano, quero colar e tal e tal. Só que é aquela pegada, mano. Às vezes a gente nem conhece a pessoa, às vezes a gente nunca, tipo, trocou ideia. E, mano, aqui é uns caras que eu falo, caralho, velho, na moral, eu tinha um contato com o cara, eu quero trocar, mano, tem que ir, tá ligado? E aí eu dou prioridade pra você. Eu falo assim, mano, pô, o João Gabriel vai colar, o moleque tem uma história, o moleque que eu conheço e tal. E aí, enfim, nós vai ficando estourado, esquece. E aí, que eu falei, dos canais, mano, a gente vai criando vários canais, assim, tipo, de visualização, e aí foi onde saiu o patrocínio, mano. Porque eu já cheguei, tipo, nos caras metendo louco. Eu falei assim, felizão, né? parça, tá ligado? Eu falei pros caras, falei assim, mano, na moral, se você investir aqui no canal, pô, a grana que tu investir, nós já vai editar uns podcasts a mais, nós já vai comprar uns bagulho, já vai fazer pá. Não vai crescer, aí, você pode crescer junto. Eu falei assim, mano, eu não vou divulgar só no YouTube não, mano. Eu já divulgo patrocinador no Instagram, no WhatsApp, no YouTube, nos cortes, no Facebook. Já falo assim, mano, o cara tá contratando só o patrocínio pro YouTube, mano, já tá indo pra tudo, tá ligado? Tem que entregar, velho. Às vezes você, tipo, mano, fazendo mais do que, tipo, os caras pedem, tá ligado? Você vai meio que... os caras, tipo, não vai querer... Mano, se vamos supor, se você entregar mais do que eles pedem, eles vão falar, caralho, mano, tá se dedicando, e às vezes tá subindo até venda pra ele. Mano, que é, mano? Camisetinha de tio, mano, meu tio não gosta, cara. Não, agora tem a Jornal... O bagulho tá na moda, joga correntinha, camisetinha de tio. Agora vocês vão lá subir o Instagram da Jornal Fit, que tá fechado com nós também. O cara veio aqui, dá aquela moral pra colar no patrocínio do Maninho também. O bagulho, ó, 10% de desconto aí, ó, na Jornal Fit, já lancei já o cupom, tá bom? Mano, qual o cupom? Você que dá ideia depois. Não, o bagulho foi aqui no improviso, esses dedos. Mas é porque, mano, você é mó responsa. Eu fiquei, mano, realmente grato desse convite. Você é louco, cara. Da hora, ele me chamou. Mano, ó, de verdade, quando é que nem eu falo, mano, eu quero dar oportunidade pros moleques da quebrada vir aqui pra, mano, falar, tipo assim, mano, tem muito cara que tá fazendo acontecer, tá, tipo, mano, o cara às vezes tá estourado, só que, tipo, o cara não é visto, tá ligado, mano? E às vezes é que nem você falou assim aqui, mano, tipo, eu tô, pô, João, pá, mó boizão.
Pois não, caralho, Tá mano, olha o dando corre que o corre, né, maluco tá mano? dando, tá ligado? Tipo, Tá aí, dando tipo, corre. isso aqui, de você contar, quebrada vir aqui assistir, mano, porra, falar assim, mano, aí, ó, o moleque é dedicado, o moleque é disciplinado, focado, e, mano, acontece, caralho, se você ter o foco no bagulho, vai acontecer. Mano, é aquilo, disciplina e constância, mano, você vai ver resultado no que você aplicar na sua vida. O bagulho é sem erro. Aí, ó, você Sem tá ligado. erro, Sem erro, já era, o homem deu E papo. eu acho que esse pensamento da gente acreditar, tipo, mano, o bagulho que eu falei, eu acredito nisso, porque realmente, mano, acontece. Tudo que eu consigo, tudo que eu quero, eu consigo, mano. Se a pessoa ela acredita nisso, mano, ela vai ter sucesso no que ela quiser na vida. Porque, mano, eu consigo fazer isso. Se você consegue, então vai, mano. Vai e faz. Tipo, mano, tudo que eu comecei a vender as camisas. No começo da insegurança, comecei a postar bagulho, começou a vender que nem água, mano. Caralho. E, mano, foi incrível, mano, o direito. Eu não gostava de estudar na escola, tô fazendo direito, o bagulho, mano, tô pegando, tipo, tudo, mano. Então, tudo que eu faço, eu consigo, mano. É, da hora. Qualquer da hora. um, mano. Eu acho que, tipo, qualquer um, mano. Porra, viado, eu acredito que, tipo assim, foca em casar, tá ligado? Porra, ter uma família estável, tá ligado? Porque, porra, é só Mano, pra eu sou meio ajudar crítico de nós, relacionamento, tá ligado? Hoje Não, em mas dia eu sei que você tá eu tenho namorando uma agora, companheira, vai, assim, então. da hora do meu lado, que me Tá ajudou legal. bastante. A Paloma, ela me ajudou muito, tá ligado? Então, Mas eu sou meio. Mano, eu acho que casamento tem uma versãozinha, mano. Acho que, mano, o bagulho, a matemática não funciona. Mas, mano, Não. é da hora ter alguém. É da hora ter alguém na sua vida, tipo, te acompanhando. João tipo, Gabriel é aquele você. cara que você tem que falar pro cara assim, ó, mano, caso tenha 2 filhos, tem um Golden Retriever, que é aquele cachorro bonitão, 20, Eliminando a concorrência nessa onda. 22 milhões de patrimônio, uma empresa que rende 1 milhão por mês. Ó, o cara tem que ter uma vida feliz, né, não, Vitor? Porra, o cara tem que ter aquele... Eu racho o bico com ele, O cara tem que ter um sonho americano, mano. Porra, 2 filhos, tá ligado? Formado, o cara quer a casa com o jardim, o caralho, porque, Ele é mano... fundamental, mano. Ele Não, o cara é o brabo, não tem como. como. É da hora, mano. Mano, e é da hora do podcast é isso, tá ligado? Que vem um convidado aqui, pai, o cara fica Ele se ali. sente em casa, troca mó papo. Mano, e da hora. depois na resenha a gente vai aprendendo também e tal, mano. Tipo, mano, é mó da hora, velho. Esse ambiente é foda. E eu tento, tipo, deixar os caras à vontade. Até porque, viado, as perguntinhas que os caras mandam pra tu aí, ó. Nossa, é isso que eu tô, Tá- eu tô tá- curioso pra caralho, essas perguntinhas. Eu gosto tá- de polêmicas. Tu gosta de polêmica. O moleque é que nem eu, esquece, no ó. parquinho, filho. É pra polemizar, esquece. Vamos dar as perguntinhas pra você então? Vamos aí. Pode pá? Porra. Tá confortável, tá confortável. Né? Vamos aí. Não, Se ó. der pra responder, a gente responde. Mano, a minha vida sempre foi livre aberto. Eu não tenho muito, mano, não tenho nada pra É esconder, isso, parceiro. mano, eu É meu, gosto mano. disso, tá ligado? Porque, mano, hoje, tipo, mano, eu tô tranquilo. Eu tô com a mina que eu quero do lado, tá ligado? Eu tô Uhum. firmão, tô tranquilo na minha vida. Antigamente eu não tava tipo, mano, mas tá ligado? Eu não tenho nada a esconder, velho, tá ligado? Não, mas é isso, mano, porque, tipo assim, eu também gosto desses bagulho que os caras falam, tá postando tudo que faz, quer se aparecer, não sei o que. Ó, na moral, tio, vai fazer o teu e para de encher meu saco, porque ficar acompanhando essa porra, então, mano, estourado mesmo, esquece. estourado, É, cara. não aguenta Quem mais ver. critica acompanha, tá ligado? Isso aí. Quem mais critica acompanha. Os caras nem me seguem na porra do Instagram, mas tá lá vendo todos os stories, não, esquece, ó, o pai tá on, esquece. Mano, esses caras vão se morder quando estourar, explodir de verdade. Esse caralho, Mano, eu já onde chegou. eu já- tá estourado, imagina. Cara, eu já explodi já Vai de ter matar os uns caras três, aqui, hein, mano. velho. De ter, ó, você aqui no podcast já é estourado, cara. É isso que eu quero, mano. Essa é a meta. Mas, ó, tem umas perguntinhas boas pra tu, não vou deixar tu ver, não. É, mano, o que der pra responder, você tá ligado que eu respondo. Não tem muita coisa, não. Pode ler? Pode ler? Manda bala. O Nelson Underline Ita. Tu conhece? Não, mano, é que esses arroba do Instagram é foda, mas eu conheço. Será que deve ser um do que eu tô pensando aqui? Ele falou assim, mano, um objetivo profissional pra tu. Qual que é o seu objetivo profissional? Mano, eu quero ser o melhor na área que eu escolhi no direito. Eu vou ser o melhor na área que eu escolhi no direito. Esse é meu objetivo profissional. É desleal mesmo, né? Vai tomar no cu. O cara quer focadão, porra, o bagulho. Eu não quero só ter dinheiro, tá ligado? Mano, acho que é interessante você. Porque, mano. Tu acha que tu vê dinheiro, o quê, mano? Tu vê dinheiro como consequência do bom trampo? Sim, mano, acho que geralmente sim, mas pra você ter dinheiro não adianta você só ter um bom trampo, tem muita mais coisa, acho que em cima, né? Acho que tem vários advogados que é bom, só que, tipo, não tem tanto dinheiro, porque tem mais coisas além do seu bom trampo, mas o bom trampo é o fundamental, você precisa do bom trampo pra depois você conseguir, tipo, as outras coisas. É, porque, tipo, tem muita gente que entra no direito já pensando no salário de advogado. Ah, que vai ganhar. É louco, Só que, tipo assim, mano, o advogado, ele é meio que um empreendedor depois, não é, mano? Se o cara tem que saber ali também. Mano, empreender na advocacia é um desafio, tá ligado? É? O que a maioria das pessoas não desenvolve na advocacia porque não sabem empreender. Eles não sabem se, como que fala? Se promover, se autopromover. E isso é importante. Não adianta você saber. Você tem que fazer os outros saberem que você sabe. Senão não adianta nada. Tá ligado?
Não estoura na advocacia, né? Não Então precisa nem vai. falar nada. Bem. Não precisa nem falar nada. Mano, ó. O Danilo Underline Moisés. Esse aqui mandou 3. Esse aqui mandou 3. Danilo Underline Moisés? É. Caralho, Teu meu parceiro, amigo, teu né? parceiro? Acho que não, hein? Vai, vamos lá. Ele falou: tem saudades da AGU, pai? AGU? Ah, AGU? lembrei, Danilo. Porra, tem, mano. Foi onde eu mais aprendi. Foi o que eu falei, que é a Advocacia Geral da União. O lugar que eu mais aprendi na minha vida, mano. E as pessoas que eu me envolvi também. Mano, ele era, tipo, jovem aprendiz. Eu tava estagiando e ele era jovem aprendiz. O moleque é uma corre. O moleque é brabo. Ele mandou 3 aqui. Ele falou assim: ó, tá namorando? Segunda. Mano, eu tenho uma companheira aí do meu lado já. Aí, ó, é o brabo. E o terceiro, ele mandou um salve e falou pra você que seguir na tua trajetória e só fé, irmão. Tá ligado? Obrigado. Quem que falou? O Danilo Underline Moisés, ele mesmo, mandou 3 perguntas. Ó, Felipe Moraes. Essa é boa. Felipe é monstro. Felipe Moraes 25, mandou assim: mano, como que eu faço pra não fazer força pra pegar a mina? Mano, você vai ter que ralar. Vou te explicar o segredo, pai. Você vai ter que ralar. Primeiro se encaixa na... Pra não fazer força pra pegar a mina. Como é que eu faço pra pegar a mina sem fazer força? Mano, não tem muito segredo. Vai treinar e fica isso. Ele sequestra a mina? Não, mas porque quando você... Porque não dá. Quando você tá no shape, você não faz esforço. Ah, mas eu- Você já viu esse cara que é mongão? Não fala nada. Aí as meninas... Já. Não, mas agora a aula é com Treina, você aqui. Vai treina. lá, olha pra câmera lá. Treina, se veste bem. É. E, mano, tem um pouco de vaidade, mano. Já era, esquece. Aí dá pra competir com você. Não, eu não sou Não muito dá, isso, né? não. Não dá. Não, eu não sou muito isso, não. O cara é bem sincero. Não, não dá. Vai. Tipo assim, ó, você pode treinar, se vestir Não, bem, o ó, cara... mano, eu sempre, quando eu era solteiro, eu era esforçado, cara. Eu não Ah, era seu cu, mano. Vai, para. Pô, você é louco, tem uns moleques no rolê que não precisava fazer nada e nós lá, tipo, desenrolando as ideias dos caras lá e já pegava a mina. Você tá ligado que tem, cara? Dá vontade de fazer um podcast com esse moleque aqui e chamar os parceiros dele pra ver se é isso mesmo. Porque Não, meus parceiros são mais enrolados. Eu era, velho. Agora eu já passei a coroa. Ah, entendi. Porque tudo que você não treina, você filho. Eu nem quero voltar mais pra essa vida, eu tô firmão agora. Não, moleque tá... Então o conselho é esse aí, ó. Você treina, você se vista Treina, bem. se veste bem e que o resto acontece. É, isso aí. No nível do cara daqui 10 anos. Mano, o Felipe Underline 18 mandou aqui. Você curte algo relacionado à luta ou à musculação? Curte, acompanha e tal? Como é que é? Mano, eu gosto- Esse universo de maromba aí é da hora, mano. Que eu sei que, tipo, você é um cara dedicado. Mas aí, como é que foi? Como é que você... Mano, como Curtiu, pá. Mano, eu sempre gostei de esporte, tá ligado? E É mesmo? mano, assim, eu era mó magrelão, gordinho, tipo, mano, sabe aqueles moleque novinho Falso que era... magro. É! Tô ligado. E assim, mesmo assim eu postava foto do mostrando a barriga, achando que tava bolado. Então eu sempre gostei disso, tá ligado? E eu comecei a crescer, falei, mano, eu acho que eu vou desenvolver mais isso. E comecei. E um bagulho que um esporte que eu admiro muito, que eu não pratico ainda, mas pretendo, são dois. É o boxe e, mano, eu quero aprender a surfar, mano. Eu tenho uma vontade de aprender a surfar. Caralho. Deve ser muito louco, Pô, né, o surf mano? deve ser da hora mesmo. Mano, é uma das coisas mais da hora que deve ter, tá? Mas como, tipo, até agora eu não tive a oportunidade ainda, mas, mano, mais pra frente eu aprender. E Desenrolar. boxe eu acho da hora. Boxe é foda, velho. Boxe é uma luta que eu... Nossa. Mas tu nunca praticou, não? Nenhum dos Não. dois? Mano, eu já fiz pouco tempo de boxe, não tive a disciplina pra continuar. Uhum. Mas eu pretendo aí de novo começar a lutar de novo. Mas eu acho que também você tem que saber se defender, né, mano? É, tem que tá sagaz, né, pai? Tá preparado pra Mas isso. e a musculação, o bagulho que tu... Foi natural, mano, eu não sei dizer, mano. O bagulho foi natural. Comecei a treinar. Acordei hoje, falei que quero ficar mais apelão mesmo. Comecei a ver que o bagulho me trazia um resultado na autoestima e também nas outras coisas que eu batalhava lá na época. E foi que foi, mano. E nunca mais parei. Porque eu sei que se eu parar, eu vou perder todo o esforço que eu conquistei. É foda. Tem dia que eu vou me arrastando a treinar, viu, né? Sempre que nós vai. Tem dia que nós vai se arrastando, se chutando. Eu vou me xingando até a academia, falando, caralho, vai. Mano, eu paguei a Smart Fit esse dia aí, fião. Aí eu tava um frio do caralho, 13 graus. Eu falei assim, viado, mas tá debitando 110 do cartão. Tá vendo? Eu falei, Ah, isso é tem- motivação. Eu falei, tem que ir treinar, tá vendo? Tem que ir, não tem como não. Mandei, rapaz. Os caras sabem, né, viado? É foda. Aí, ó, André Tadeu 98. Mano, ele tá Mandou pra você. Não, ele Tá falou. estourado, André, tá vendo? É a ultimazinha aqui, ó. Você viu que os caras maneirou. Os caras só mandou uma pergunta aí, eu que verdade. coloquei pressão. Eu gosto de deixar os caras meio parados, Eu já cara. fiquei, caralho, vamos falar uma parte de merda, pá. Não, calma, os caras foi tranquilo. Ele falou assim, mano, essa aqui até você já comentou um pouco, mas ele falou, qual que é seu objetivo no direito? Você se formando aí, qual que é seu objetivo? Mano, no mercado do direito tem muitos profissionais medianos, tá ligado? Tem muito, mano, muito que você vai pagar lá advogado, não vai se dedicar, tá ligado? Eu quero ser um ótimo profissional. Porque, mano, acho que não é só na advocacia, né? As pessoas às vezes fazem faculdade e vai empurrando a profissão com a barriga, tá ligado? Eu não, mano, eu quero, tipo, ser aquele cara antenado que tá sempre, mano, se atualizando e, tipo, prestando o melhor pro meu cliente, tá ligado? Sempre estudando pra poder oferecer o melhor. Mesmo que no começo eu não vou cobrar cara, mas, mano, a dedicação e o meu espírito vai estar total no que eu fizer, mano.
Caralho. Essa é a meta, tá ligado? Porra, isso aí é pesado, Essa é a mano. meta. Aí, senhoras e senhores, na moral, hoje o podcast foi aulas. Não foi aulas, Victor. Porra, tá ficando cada vez melhor isso aqui. Eu tô falando, mano, tem que aumentar meu nível pra acompanhar os convidados agora, porque foi foda. Esse, ó, satisfação total. Satisfação tá aqui, é minha, você é Mano, louco, cara. que resenha. Eu achei- sabia que você era um cara brabo, mas hoje eu só, porra, bate o martelo aqui e falei assim, ó, tá vendo? Então, mano, fica o conselho aí do João pra vocês. Deixa o like aí, curte, compartilha aí, mano. Disciplina, foco e constância, né? Segue os meu? patrocinadores lá, vai lá comprar uma camisetinha de time pra dar um up aqui no trampo do O ano. moleque zica, caralho. O moleque é Tem muito desenrolado. futuro. Mano, eu de verdade, eu falo isso, mano, que eu sou seu fã. Eu Caralho, gosto do isso jeito é que louco, você, mano. Mano, você faz acontecer os bagulho que você posta no story, eu sou seu fã. Eu tô, mano, Ah, torcendo que pro isso, bagulho que se isso. desenvolver mais ainda. Nós tá desenrolado, mano. Nós vai pra cima e, mano, foi uma satisfação mesmo de você ter colado aqui, Minha velho. também. Obrigado de verdade, viu? Valeu, Vitor. Ó, Felipe Editor, dá uma melhorada assim no meu lado aqui pra ficar, né, igualzinho pros caras. Faz o jogo no Felipe. Fala pro Felipe. Nós sempre no final do vídeo falamos, manda o editor fazer umas edição bosta só pra dar mais trampo pra ele. Nós Vai lá, ele, editor, regaça. nós manda ele pôr, tipo, um gnomo girando na tela do nada, assim, só pra ele. Só de sacanagem. Ah, o Pantera tá dando um salve também. Faz um Pantera Negra dar um mortal e esquece. É isso, rapaziada. Tamo junto. Valeu, irmão. Falou.